cada De coisa. tudo, de cada categoria. Isso. Beleza. Tem aluno mais adiantado, tem aluno que está Legal. começando agora. Até se o pessoal quiser depois que eu disponibilizo a palestra toda em PDF, eu gravo ela em PDF, porque aí o pessoal guarda e depois consegue consultar. Eu acho legal, assim, né? Eu, quando eu vejo palestra, eu gosto de guardar, às vezes, o Sim, conteúdo sim. para ver depois. Para depois relembrar alguma coisa, né? Sim, Perfeito, eu agradeço. legal. Vamos lá. O pessoal aqui também está manifestando que gostaram da ideia. Sim, Eu sempre que eu assisto palestra, eu tenho essa vontade, mas tem palestrante que não não disponibiliza, disponibiliza, é né? verdade, é mesmo. Mas eu acho que é legal, porque você, não precisa, você anota só o que é importante, não precisa ficar anotando tudo que está escrito, né? Sim, sim, Acho que é mais verdade. interessante. E ao final da palestra, a gente tem a Lu Pastore, lá da AgroSul, para complementar aí um pouquinho a palestra do Marcelo, Legal. mostrando alguns produtos aí que podem ser utilizados na adjuvância das dermatopatias. Legal. Perfeito, então. Agradecer, então, a presença, né, do meu amigo, que estudou comigo, né, na mesma época, né, Marcelo? Médico veterinário, Marcelo Medeiros, que também é graduado em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp, campus de Botucatu, minha casa, onde ele fez a residência dele, né? Fez residência em Clínica Médica de Pequenos Animais e também em Dermatologia Veterinária, pela mesma instituição. Depois ele cursou uma especialização em Dermatologia Veterinária pela FMVZ da USP e também pela Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária. Ele tem diversas participações em congresso, curso, e trabalha na área de dermatologia e alergologia veterinária há mais de 15 anos. Então, a gente está falando realmente com um especialista. Agradeço demais a presença de você e desejo a todos uma ótima palestra. Legal. Bom, inicialmente é um prazer, né, estar conversando com todo mundo. Eu, né, sou uma pessoa que eu vivo bastante dentro do consultório, então eu não tenho, né, toda aquela expertise em dar aula, mas a gente tenta passar um pouco da experiência. Algumas vezes, né, pode ficar um pouco cansativo, né, mas aí eu peço que o pessoal, se quiser interromper um pouco, pode interromper, para a gente, né, eu vou tentar, né, embora a palestra tenha uma carga, né, um pouco grande na parte de patogenia, mas eu vou tentar ser mais breve, né, eu acho que é importante, pelo menos a minha visão, né, ela é uma visão muito mais em termos de diagnóstico e tratamento, né, é o foco que eu tenho no consultório, né, lógico que hoje em dia o tutor, ele chega no consultório já tendo informação, até eles sabem da patogenia, né, então eles vêm, às vezes, aptos a discutir essa parte, mas, né, na rotina clínica do dia a dia, eu acho mais interessante mesmo a parte de diagnóstica e de tratamento, né, que é a questão que a gente lida mais no dia a dia mesmo, né. Bom, então eu vou falar da dermatite atópica, né, que é uma doença muito frequente na clínica, mesmo para quem não faz dermatologia, né. Ela aparece aí com bastante frequência né, e todo dia algum animal que adentra no consultório, né, provavelmente ele é atópico, né, assim, boa parte deles aí, quase metade das consultas, né, tem relação com dermatologia e boa parte delas com dermatite atópica. Então, vamos passar aqui, eu vou passando, aí eu vou explanando para vocês. Bom, inicialmente só uma parte mesmo de nomenclatura, né, tá todo mundo me ouvindo aí? Sim, a gente te ouve muito bem. Uhum. Tá. Legal. Então, ó, né, pensando na terminologia de, né, atopia, né, ela vem, a palavra que vem, né, de origem grega, atopos, que significa estranho, incomum, raro ou insólito, né, e até ela enquadra bem do que a gente vê, porque né, é uma condição que a pele fica um pouco estranha, aquela condição normal, né, e essa palavra insólito, eu acho que é interessante, porque tem casos que são bem difíceis de se resolver, né? É uma doença muito, né, tem várias facetas diferentes, tem casos que são super tranquilos, e cada vez mais parece que os casos vêm chegando um pouquinho mais complicados, né? Então, acho que a gente tem pego casos, assim, que desafiam bastante, né? Cada dia mais, e lógico, eu por estar, né, com atendimento mais direcionado para a especialidade mesmo, que é só o que eu faço hoje,
acaba que eu pego, às vezes, aqueles casos que o clínico não conseguiu resolver. Então, na minha mão, às vezes, chega aqueles casos mais complicados mesmo, aqueles casos que já passaram por alguns veterinários e não conseguiram, né, ter um andamento adequado ali, né. Por definição, né, a dermatite atópica, ela é uma alteração inflamatória, isso é um ponto aí muito importante, é uma doença que normalmente cursa com inflamação e com muita inflamação na pele, né, coça bastante na maioria das vezes, né, é pruriginosa. Os animais que apresentam dermatite atópica, eles têm, né, predisposição genética para tal, né, para desenvolver essa doença, né, e tem uma produção exacerbada de anticorpos, né, de imunoglobulina E, direcionados mais frequentemente contra os alérgenos ambientais mesmo, né. Tem alguns quadros de dermatite atópica que são um pouco, né, saem um pouco dessa definição, né. A gente tem alguns pacientes que eles cursam com a parte, né, toda a doença cutânea inflamatória pruriginosa bem evidente, mas a parte imunológica não aparece com tanta, né, a gente não consegue documentar muito bem a doença. Por quê? São animais que a gente faz teste alérgico, e ou eles têm uma contagem muito baixa de anticorpos, né, contra todos os alérgenos que a gente testa, e mesmo quando a gente faz os testes de provocação cutânea, também tem uma reação baixa, né, a gente chama esses casos de dermatite atópica-like, né, ou dermatite atópica simile, né, isso é mais comum nos cães, né, esses quadros, e às vezes a gente faz o teste alérgico e não detecta quase nada. E aí é a hora que o tutor olha pra gente, né, o tutor olha pra gente e fala assim, poxa, então meu cachorro não é alérgico, você tá errando até agora, né, você não acertou o diagnóstico dele ainda, né, então eu sempre deixo claro, quando eu vou fazer um teste alérgico, que pode ser que tenha uma contagem baixa desses anticorpos, né, e não é por isso que ele não é alérgico, né, mas ele tem um quadro um pouco diferente do que boa parte dos cães apresenta. Eu tenho até um caso aqui que eu vou mostrar que eu fiz um teste alérgico que deu tudo super baixo, assim, a contagem de, né, as medições lá dos anticorpos, né, dos anticorpos IgE contra todos os alérgenos que eles testaram, tá? Bom, vamos continuar aqui. Os alérgenos, né, quem são esses alérgenos? Normalmente, assim, na maior parte dos casos, são os ácaros da poeira doméstica, né? Na nossa realidade aqui dos grandes centros urbanos, os mais comuns são dermatofagoides farini, tá? Não pus aí na palestra, mas mais para ilustrar. E a Blomea tropicalis, que são os que a gente pega com mais frequência, mesmo os testes alérgicos, né, dá uma positividade bem alta para esses dois ácaros, né? Algumas vezes dermatofagoides pteroníceos também aparece, né? Mas o farini acaba sendo, né, o mais frequente, tanto em animais como em seres humanos. Também nós temos esporos de fungos que podem causar, né, dermatite atópica, podem, né, fazer com que a doença, né, apareça, né. Além disso, vegetais e alguns pólens de algumas plantas, né, de algumas gramíneas. E além disso, a gente sabe hoje que as bactérias, né, os estafilococos e a malacésia, que é um fungo, eles também liberam antígenos que vão estimular, né, todo o processo aí. Além disso, o que é importante deixar bem claro aqui, boa parte, né, ou pelo menos uma parte razoável dos casos, também podem ser induzidas por alimentos. Então, aqueles animais em que a gente fez uma exclusão de alergia alimentar, a gente até pede para que continue com a dieta hipoalergênica, se possível, né, e eu sempre tento frisar isso, mesmo que eles vão ter que usar a medicação ou qualquer terapia para dermatite atópica, né, eu falo que, né, para o cliente que a dieta hipoalergênica, ela faz parte do tratamento também depois, né, mesmo que a gente tenha descartado o processo de alergia alimentar, né, frente à dieta hipoalergênica, tá, então eu peço para manter, porque eu até pus aí na apresentação, ó, de 20 a 30% dos cães que têm dermatite atópica, eles podem ter o quadro agravado por alguns alimentos, tá. Aqui eu só pus uma imagem de uma citologia, né, para ilustrar, de cocos, né, numa citologia de pele, então você vê, né, você vê ali o neutrófilo, e, né, até a figura aqui da parte esquerda da tela, né, e você vê um monte de bolinha roxinha ali, então isso é uma citologia evidenciando cocos. E aqui já para o lado direito, né, da tela, tem uma outra imagem, que tem malacésia, que são dois agentes que a gente vê com muita frequência, né, na citologia dos pacientes, é bem comum, todo dia aparecem, né, ou um, ou outro, ou os dois.
Pensando em prevalência, né, a dermatite atópica, ela tem uma prevalência de 30 a 40% dos casos, né, dos animais como um todo, na realidade, né, nas nossas grandes cidades aqui no Brasil e no mundo todo. Então, é uma doença muito prevalente, né, a gente tem né, vários animais que têm essa doença e que chegam nos consultórios aí, né, de todo o Brasil e de todo o mundo. E é uma doença que é mais comum em cães, né, com raça definida, né? Então, eu tenho meus pacientes SRD que são atópicos, mas boa parte dos casos são os pacientes com raça definida. Aí tem algumas das raças, né, que eu atendo bastante, dos grandinhos aí, Labrador e Golden, e são até um grande problema com relação ao tratamento, porque as medicações ficam muito caras, né, acaba ficando bem pesado o tratamento, porque são animais de 40 quilos, né. Poodle eu vejo pouco na rotina hoje em dia, ainda aparecem alguns, mas não é uma raça que a gente tem com bastante frequência. Agora, Lhasa e Shih Tzu tem de monte, e a maioria, né, eu tenho uma Shih Tzu atópica, West tem bastante, né, e os casos de West são bem complicadinhos de resolver, né, Bulldog, tanto inglês quanto francês, Yorkshire eu pego bastante, Shar-Pei eu pego pouco aqui, né, não tenho uma grande incidência de atendimento de Shar-Pei, Pug demais, muito Pug alérgico, né, Cocker também é uma raça que está caindo um pouquinho, né, está saindo fora de moda, então assim, a gente não vê muito, mas antigamente a gente via um pouquinho mais. Quanto à patogenia, a gente tem alguns fatores que ocorrem dentro do organismo, né, que são os fatores intrínsecos, né, da doença, e tem coisas externas que também colaboram com o processo, né. Da parte intrínseca, o principal aqui é a parte genética e, né, aquela manifestação imunológica frente aos alérgenos, tá? Isso é o principal na parte de fator intrínseco, na parte interna aí, né? E pensando na parte, né, inicialmente no fator intrínseco, o que a gente fala que é muito importante? A pele, ela tem uma função de barreira, e normalmente no atópico ela tem uma função totalmente comprometida, né? Uma pele que tem dermatite atópica, ela expressa de uma forma anormal, né, a filagrina, né, e além disso, ela tem diminuição de ceramidas, e o extrato córneo tem uma morfologia totalmente anormal, tem, assim, vários trabalhos, né, mostrando cortes histológicos em que você compara uma pele normal com uma pele atópica, né, o extrato córneo na pele atópica é totalmente desarranjado, né, então, por isso que os alérgenos penetram com facilidade, né, e perde-se muita água por esse epitélio, né, é uma pele muito ressecada. Na realidade, o que acontece? Os atópicos, eles têm uma mutação do gene filagrin, né, esse gene, ele faz o quê, né, a filagrina, na realidade, ela faz a coesão entre as células, entre os queratinócitos, ela liga um queratinócito ao outro e mantém eles bem unidos, na realidade. E nos animais atópicos, esse gene, ele é mutado, e isso faz com que essa coesão não exista. Então, as células ficam um pouco dispersas ali, né, sem muita ligação. Ceramidas, né, eles têm, né, o atópico tem uma produção menor, né, uma produção muito deficiente em ceramidas. E vale lembrar que os ceramidas são o quê? São os lipídios que recobrem toda a epiderme, que recobrem célula a célula, né. Esse lipídio, ele mantém a coesão, ajuda na coesão entre as células, na ligação entre as células, entre os queratinócitos, e além disso, ele serve como uma barreira para perda de água, né, transepidérmica, né, e além disso, né, ele evitaria, se ele estivesse no lugar dele, a entrada de agentes externos, como alérgenos, bactérias, fungos, né, então ele teria essa proteção que a pele, né, do atópico não tem. Aqui tem até um esquema, tá, do lado direito tem uma pele bem estruturada, né, uma pele normal. Esse aqui em amarelinho, a gente repensaria, né, nas ceramidas, na gordura, né, e os roxinhos são as células da epiderme, são os queratinócitos. Vocês veem que eles estão bem arranjadinhos uns dos lados dos outros, né, e nessa pele o que a gente entende? Que a ligação entre elas, né, entre cada unidade, né, de queratinócito ali é perfeita. Então, ela além de, né, evitar a entrada de alérgenos, de irritantes, de toxinas e das próprias bactérias dos fungos, ela também é uma pele que não perde água, né, e retém mais essa água e mantém-se mais hidratada. Já o esquema da esquerda é uma pele totalmente desarranjada, seria uma parede, né, de tijolos toda desestruturada, né. Você vê que ceramidas ali praticamente não existe nada. Então, é uma pele que penetra muita bactéria, muito fungo, muita toxina, muito alérgeno, né? E é uma pele que perde muita água. Essa é a pele do atópico, né? Isso tem cura? Não. Então, isso sempre falo para o cliente. Eu falo assim, olha,
a pele do seu animal nunca mais vai ser a mesma de quando ele nasceu, né? O que a gente tem que fazer agora é evitar os problemas que podem advir, que podem vir com esse, né, com essa, né, estrutura deficiente na pele, tá? Ainda em fatores intrínsecos, a gente vale lembrar que, assim, o animal saudável, ele tem, né, produção pela própria, né, pele, de peptídeos, de substâncias que são antimicrobianas. No atópico, essa produção também é deficiente, né? Então, essa barreira química é perdida. Então, as bactérias, né, as infecções podem ocorrer com muita frequência, tanto por estafilococcus, né, como por malacésia, que é um fungo bem frequente na nossa rotina. Além disso, tem a parte da disfunção imunológica, né? Os animais alérgicos, eles têm um desequilíbrio entre né, a quantidade de linfócitos TH1 e TH2, né? E quando desequilibra, né, as coisas começam a dar um pouco errado ali. Normalmente, numa fase mais inicial da doença, é muito TH2 que tem, é uma fase mais inflamatória, uma fase de pele mais vermelha, né? Os casos mais crônicos, que têm evolução de alguns anos, isso inverte, acaba tendo mais TH1 do que TH2. E o TH1 em excesso, ele faz com que tenha aumento da espessura da pele, né? Então ele vai dar um quadro né, de um atópico crônico ali, né? Também, o que a gente tem que pensar, essa pele, né, esse sistema tegumentar aí, tem uma produção de imunoglobulina, de anticorpos, totalmente desarranjada e, né, exacerbada. Né? Isso também, tudo isso piora, porque vem mais célula inflamatória, inflama com mais frequência, então tudo dá errado nessa pele, né? E tem outros componentes aí nessa pele, as células de Langerhans, né? As células de Langerhans, o que elas fazem? Elas captam o alérgeno, né? Ou o fragmento desse alérgeno e apresentam para o mastócito, né? Então, nesses animais alérgicos, a ativação delas é muito mais intensa, né? Então, eu só pus aí mais algumas coisas que a gente tem nessa pele também, né? Como eu já falei, TH2, TH1 totalmente, né, desarranjado, em desequilíbrio, dependendo da fase que a gente está da doença, imunoglobulina E, citocinas, né? As citocinas são substâncias que são liberadas pelos queratinócitos, né? E quando esse queratinócito é irritado, ele produz mais citocinas. Então, elas chamam, né, para aquele sítio né, para a pele ali, mais célula inflamatória, que são os eosinófilos, linfócitos, monócitos, né? Então, assim, vira uma guerra imunológica naquela pele, né? Acho que até dá para a gente traçar um paralelo hoje com o coronavírus, né? A gente vê que né, um dos problemas do coronavírus é a chuva de células inflamatórias que ele puxa, né? Aí que é onde a pessoa, né, realmente hospitaliza e fica muito mal, né? Para a pele, a mesma, se a gente for pensar, é a mesma coisa. Muita célula inflamatória não dá coisa boa, né? Não é uma coisa muito boa. A inflamação, lógico, é importante, mas em excesso, né, desanda tudo ali. E mais recente também descobriram mais algumas, né, estruturas nessa pele, né? A pele normalmente tem um receptor, que é o Janus quinase, né? É um receptor onde se ligam algumas interleucinas, e um certo, né, várias interleucinas na realidade, inclusive a 31, né, a 31 ela é bem incriminada no prurido, porque até tem um medicamento que ele age, né, depois lá na frente eu vou falar sobre ele. Ele é um bloqueador de receptor Janus quinase e tem um outro fármaco que ele, né, é anticorpo monoclonal contra interleucina 31, que eu uso bastante também na minha rotina, né. Então, assim, o conhecimento ele vai aumentando na patogenia e, em contrapartida, né, a indústria farmacêutica vai lançando mais medicação, né, uma doença que tem muito lançamento de medicação, de shampoo, hidratante e medicação, mas de fármaco mesmo para compor mais o nosso arsenal aí terapêutico, né? Uma doença que precisa de muita arma, né? A gente precisa de um armamento pesado para lidar com dermatite atópica, né? Aqui tem até, eu pus esse esquema, é um esquema bem legal, tem até esse site aí, ó, esse itcycle.com, no site da Zoetis, né? Aliás, a Zoetis fez esse material, e o site é esse itcycle.com. É legal que tem um vídeo mostrando toda, né, desde a chegada do alérgeno, né, lá na pele, até, né, a célula de Langerhans pegando esse alérgeno, né, captando esse alérgeno, levando no mastócito, levando no linfonodo, nos mastócitos, né, dentro do linfonodo, fazendo toda a cadeia de reações ali, né. Então, ele mostra uma fase mais aguda do processo, depois pode pegar o vídeo, dar uma olhada, que ele é bem explicativo e tem tradução para várias línguas, inclusive em português, né, ele traduz para português, isso aí, ele vai explicando todo o processo, é bem interessante. Isso não vou pôr porque é um vídeo bem longo, pesado, né, e aí vai tomar um tempo da aula, mas depois vale a pena dar uma olhada, tá, ele é bem interessante esse vídeo aí,
Tem até uma fase aqui inicial do processo, depois já numa fase mais crônica, todo o reconhecimento, né, neuronal do prurido. Lógico, ele é um vídeo institucional das OETs, né, em que eles vão fazer, de certa forma, um marketing, uma propaganda do Apoquel, que é uma das medicações que a gente usa, mas é bem interessante, né? Até aqui mostra um neurônio, ó, chegando ali chegando na medula, né, espinhal, e é legal porque, assim, os neurônios no animal atópico, eles são muito reativos, né? Então, eles ficam armados ali para deflagrar a coceira a qualquer momento. Tanto que é muito comum a gente pegar no consultório um paciente atópico que está em crise, só de você alisar ele levemente no dorso, ele já começa a se coçar inteiro, né? Porque ao alisar ele, ao mexer, a gente estimula esses neurônios, né? Então, tem esse vídeo aí bem interessante. Ele mostra isso, inclusive, no vídeo, né? Essa relação aí, esse aumento da reatividade dos neurônios, né, na pele de um animal alérgico, né? Tanto que até roupinha atrapalha, né? Não é legal ficar pondo muita roupinha no animal alérgico, principalmente em crise, né? A roupinha acaba fazendo, né? Nessa época de frio, pior ainda, onde a gente tem crise por causa da roupinha, né? E pelo contato mesmo do tecido com a pele, né, ou da fibra, né, com a pele ali. De fatores extrínsecos agora, de coisas externas que acabam piorando mais o processo. A gente tem alguns irritantes, né, químicos e físicos, né, que a gente chama de irritantes primários. De químico, desinfetante, o mais, assim, muito comum é perfume, né, o pessoal hoje em dia ainda usa muito perfume em pet shop, né. Perfume, ele é um irritante químico, né? Própria urina, aqueles cães que às vezes pisam na urina quando fazem xixi, aí depois ficam lambendo muito a pata, ele é um irritante para a pele. Eles não são causadores diretos da alergia, né? Eles não vão causar uma reação imunológica, mas eles têm um fator de irritação muito importante, né? Irritantes físicos, aí, a carpete, lã, a roupa, né? Acho que eu nem coloquei roupinha, mas a roupinha, né? A roupinha de lã, na realidade, né? Então, são coisas que acabam, máquina de tosa também, que acabam irritando um pouco mais. E o que vale lembrar, isso eu até falei lá atrás já, que o queratinócito, quando ele é irritado, ele libera citocinas, né, várias delas, inclusive a interleucina 31, e elas estimulam mais ainda a inflamação e o prurido, tá? Então, se vocês, né, para vocês verem, é uma coisa externa, né, que não vai ter toda uma cadeia imunológica para acontecer isso aí, mas ele só de irritar o queratinócito por um irritante, ele vai, né, produzir citocinas que também vão piorar o processo. Então, a dermatite atópica, assim, é uma doença multimodal, muitas coisas acontecem, não é só, né, não é só você usar um antialérgico, né, então não é só isso que vai resolver. Lógico, é uma das partes mais importantes, mas não é só isso hoje em dia. Além disso, os alérgenos ambientais também são fatores extrínsecos, né, então os ácaros, pólens, fungos, os antígenos de estafilococcus de malacésia, né, e uma coisa interessante, hoje em dia a gente tem um conhecimento mais avançado, né, com relação a tudo isso, e que a gente sabe que não é só, né, que um mesmo ácaro pode ter inúmeras partes dele, né, inúmeras proteínas toda aquela carapaça daquele ácaro que vão causar o processo, né, toda a reação imunológica e o processo inflamatório, né. Na veterinária, a gente está um pouco atrasado, né, o que a gente sabe já desses fragmentos e tem estudado já esses pedaços de cada ácaro, mas na parte ainda de produção de imunoterapia, a gente produz ainda, né, por exemplo, eu faço um teste alérgico, dá lá que o animal é alérgico a Dermatophagóides farini, né, e eu vou fazer uma imunoterapia com o ácaro inteiro. Na medicina, eles fazem testes alérgicos para várias porções do Dermatophagóides farini. Então, eles detectam primeiro que o animal, né, que a pessoa é alérgica a Dermatophagóides farini, e aí eles fazem outro teste alérgico, vendo cada porção. Então, e cada proteína que tem sobre o ácaro, eles têm uma nomenclatura. Para Dermatophagóides farini, por exemplo, tem DERF1, DERF2, DERF3. Então, cada, né, proteína diferente, eles testam cada uma e mandam fazer imunoterapia com aquela porção específica, né? Então, o nível de imunoterapia na medicina, ele já é molecular. Na veterinária, ele ainda é celular, né? A gente está ainda na fase de célula, a gente sabe, né, qual agente que causa, mas não que parte do agente que está causando. Né? Então, mas estamos evoluindo para essa realidade para o futuro, né? Mas por enquanto ainda não. Então, até pus aí, ó, cada ácaro pode produzir inúmeros alérgenos diferentes, né? Mas o que é importante de tudo isso, pensando no ácaro, né? Pensando dentro da nossa casa, né? Tentar sempre, eu falo sempre para os tutores isso aí, aspira com mais frequência, sabe? Pelo menos a caminha do animal, todo dia dá uma aspirada, isso ajuda bastante, você remove um pouco do estímulo, pelo menos, né?
De sinal clínico, é uma doença que dá muito prurido, né? É um prurido, normalmente, no Brasil, a gente não tem uma fase, né, mais definida, exceto quando é por gramínea, né? Então, às vezes, depende da época do ano, você tem uma intensidade um pouquinho maior, né? Primavera, às vezes, intensifica um pouco mais. Mas, normalmente, como os nossos casos, a maioria é ligado a ácaro, né? Ou tem, né, ácaro como a base principal, eles coçam o ano inteiro, é perene o processo, né? Não é sazonal, não é numa época do ano, normalmente. Fora do país, a gente tem, às vezes, dependendo da, né, os países de clima tropical, de clima temperado, eles têm mais, um pouco mais de sazonalidade. Para nós, aqui nos trópicos, isso não acontece muito. É um prurido que responde a corticoide, né? Quando a gente vai perguntar sobre esse prurido para o tutor, a gente tem algumas, né, algumas escalas para facilitar isso. Eu uso mais essa PVAS, a PVAS, né? Eu pergunto numa escala de 0 a 10, né? Ela está até aqui na sequência aqui. De 0 a 10, se o animal, o quanto ele coça, se a nota é 0, quando não tem coceira, e 10 é uma coceira máxima. Lógico, ela é muito subjetiva. Às vezes vem um casal no consultório, a dona fala, é 10. Aí o tutor, né, o homem fala assim, é 3. Então, às vezes é um pouco difícil a gente mensurar. Mas eu penso mais nessa nota quando vem no retorno, né? Porque aí eu sempre falo para o tutor, olha, você veio da primeira vez há 20 dias atrás, você deu uma nota 9 para a coceira, né? Agora, de 0 a 10, entre 0 é pouco e 10 é muita, você acha que melhorou? Ele fala, melhorou. Então, melhorou quanto? Tava 9. Quanto que tá agora? Ele fala, tá 3, ou tá 6, entendeu? Então, para mim, eu penso mais na nota nesse aspecto. Quando eu pego o retorno, eu consigo fazer um comparativo com a primeira, e lógico, quem vai responder essa pergunta é quem falou a primeira nota, né? Ou se, às vezes eu até coloco, eu ponho na anamnese. Para a tutora, nota 9, para o tutor, nota 6, entendeu? Porque aí depois eu pergunto para os dois de novo, e aí, o que você acha? Você deu tal nota, e aí? Né? Lógico, hoje em dia tem outras escalas, né? O próprio professor Larson na USP, ele, né, junto com a Karina Yasberg, que foi uma mestranda e doutoranda dele, ele pegou uma outra, né, um outro tipo de escala para fazer, que ele acha, mas eu também acho interessante, mas eles acabam não permitindo muito que esse material seja reproduzido para, né, dentro das clínicas, tudo. Então fica mais complicado a gente mostrar para o tutor, esse aí. Tá, mas seria essa escala aqui, ó, seria eles pegaram essa escala de Rio e modificaram em 2010, que é essa daqui. Ela é interessante, eu acho, porque ela não é tão simplista como, né, uma pergunta só por nota, né, a nota de 0 a 10. Então, ela põe várias situações, é um disquinho com, 0, 1, 2, 3 e 4. Tem 4 situações, né, em que 0 é quase nada e 4 é o limite máximo, né, é a coceira no extremo. E aí ele dava, eu lembro quando eu fiz estágio lá, às vezes que eu fiz, a gente pegava isso aí e dava para o tutor, falava assim, dá uma olhada aqui, leia cada parte dessa pizza aqui, em que parte da pizza o cachorro tá. Aí ele fala assim, meu cachorro é nota 3, é nota 1, né? Porque você tem várias informações ali, se ele para de comer para coçar, se ele não dorme à noite coçando, entendeu? Tem várias, né? Que aí vai ficando cada vez pior, né? Aquele paciente, por exemplo, que é nota 4, ele tá no consultório se coçando e você bate palma e ele não te olha. Eu atendi uma semana passada desse jeito. Ele entrou embaixo da mesa, começou a se coçar, eu bati palma, eu gritei, ele não parou, ele não, de forma nenhuma, né? Eu joguei um calhamaço de folha do lado dele, para ver se ele continuou coçando, né? Então aquele lá é uma nota 10, provavelmente, né? Além disso, tem uma outra escala que a gente não usa na rotina clínica, tá? Que é a CADESE, né? Aqui, né? A CADESE. A CADESE, na realidade, como que ela faz? Ela vai ver várias partes corporais e vai dar nota de 0 a 5 para cada item ali, que tem, eritema. Então, assim, tal parte do corpo, tem eritema? Tem. Esse eritema é nota 0, nota 1, nota 2, nota 3, até 5, né? Então, você vai quantificar cada área, são 62 áreas, e você vai quantificar cada uma delas para todos esses quesitos, né? Usa-se isso aí na rotina clínica? Não, de jeito nenhum. Às vezes a gente tem ali para fazer, né? Eu sou privilegiado que o pessoal me deixa dar um tempo de consulta de 1 hora e de retorno de meia hora, mas tem clínica que o pessoal tem que correr, imagina assim, né? Eu mesmo assim, eu acho que 1 hora às vezes é complicado, é difícil, é rápido demais, né? Passa muito rápido o tempo. Imagina você ficar olhando, avaliando o animal e dando nota para várias áreas do corpo, né? Então, isso aí é mais para nível de pesquisa mesmo, quando você vai pesquisar algum medicamento que você quer ver, né, o antes e o depois, então você vai
dá notas para as várias áreas e vai depois fazer novamente, né, uma avaliação dali 20 dias e vai de novo dar todas as notas e vai comparar um com o outro. Então, o CADESE é mais, você vê muito em trabalho de pesquisa, né, falar do CADESE, né, mas no dia a dia, na rotina, não tem não tem como fazer isso aí, é inviável. Ele tem até aqui, tá vendo? É tudo uma tabela cheia de coisas para você ficar dando nota, né? E aí no retorno você faz uma outra folha de CADESE e você vai marcando, né? E você faz um comparativo. Depois você põe até em gráfico isso aí, dá para você colocar, né, depois os dados num gráfico e avaliar antes e depois, né? Normalmente, ó, as áreas que eu percebo, né, pelo menos na minha rotina, que são mais acometidas, face é muito comum, alguns cães da região de pescoço ventral, né, cervical ventral, membros entre os dedinhos é muito, né, eles lambem, né, normalmente a maioria dos cães lambe muito as patinhas, né, são patinhas vermelhas, né, região flexural, então axila, né, região flexural dos membros, assim, é muito comum, a parte inguinal, flanco, algumas vezes ela, né, a gente também pega alguns casos, tem um número razoável dos cães otite, e muitas vezes otite até recorrente, né, blefarite, que seria uma lesão, na realidade, na região palpebral, é bem comum, né, e aí de lesão cutânea elementar, a gente vai ver alopecia, eritema, pápula, escoriação, aí numa fase mais crônica, né, isso na fase mais aguda, né, tem esse eritema, na mais crônica, a gente pega hiperkeratose, aquela pele já grossa, né, aquele animal que tem alergia há 2 anos, 3 anos, 5 anos, né, é uma pele que descama muito, né, tem muita descamação, muito distúrbio de queratinização, né, é muito comum nessa pele já nesse quadro mais crônico, infecção bacteriana e fúngica, com muita frequência, né, quando não tem infecção, tem um hipercrescimento bacteriano ou hipercrescimento de malacésia, que a gente chama de BOG e MOG, esse termo é muito comum, tá, vocês vão ver em várias, né, começaram a ter uma rotina de palestra de dermato, né, de alergia, esses dois termos aparecem bastante. Eles, na realidade, eles denotam o quê? Que tem um hipercrescimento, você faz uma citologia, tem muito, né, bactéria, muito fungo, mas ainda não tem uma infecção de fato, né, mais um hipercrescimento. É bem comum, principalmente com malacésia, a gente pega bastante, né, região interdigital, às vezes a gente faz citologia, tem muita malacésia, né, ou até região de dobra nasal, né, em pug, então ali não é uma infecção ainda, tem um quadro que está localizado, né, e você não vê a pele, né, tá eritematosa, mas não tá com aquele, né, com aquelas crostas gigantescas, você vê mais aquele eritema, né, você coleta aquele material e tem muita malacésia ou muita bactéria, né, então são termos que vocês vão ver com frequência. Diagnóstico, esse slide ele é importantíssimo, por quê? O tutor chega na clínica, ele fala assim, doutor, que exame você vai fazer para diagnosticar o que o meu cachorro tem? Ele fala assim, olha, eu não vou fazer exame nenhum agora, né? Então, de início, um animal que chegou no consultório hoje pela primeira vez coçando, você vai coletar teste alérgico, biópsia até a gente vai conversar depois, mas normalmente não, né? O que eu sempre deixo claro para os tutores, uma diabetes, eu sempre faço essa analogia, para eles entenderem. Diabetes, eu vou fazer lá glicemia, vou avaliar se tem glicosúria, né? Então, eu tenho indícios que me ajudam, né? O hipotiroidismo, né? Se já tiver numa fase já, né, que ele estiver bem determinado, você vai lá fazer o T4 livre, o TSH, vai dar alterado. Então, você tem um pedaço de papel que te dá um resultado, você fala assim, tá aqui, o diagnóstico tá pronto. A alergia, infelizmente, não tem um pedaço de papel que vai vir escrito alguma coisa lá que vai ser muito conclusiva, né? No máximo, quando você faz uma biópsia, se você faz uma biópsia para diferenciar de outros processos, que eu vou falar mais na frente, aí você tem ali, às vezes, né, que o quadro é típico, né, tudo que apareceu no histopatológico é típico de uma doença alérgica, ponto final. Só que ele não vai falar se é DAP, se é alergia alimentar, se é dermatite atópica, ele não vai diferenciar, né? Mas ajuda, uma biópsia pode até ajudar se você tem outras suspeitas. Se você tem suspeita de neoplasia, suspeita de doença autoimune, pênfigo foliáceo, que eu até peguei 2 semanas atrás, né? Que veio encaminhado como se fosse atópico, né? Mas aí eu fiz uma citologia, eu vi algumas células lá que são bem típicas, e aí fiz exame e deu, né? Deu mesmo um pênfigo foliáceo ali. Mas aí a biópsia é interessante, né? Mas, no geral, o diagnóstico sempre, em maiúscula, sempre, é exclusão clínica, né? A abordagem inicial é clínica, não é laboratorial. No máximo, uma citologia para você identificar se tem bactérias, se tem hipercrescimento, bactéria, o fungo, enfim, mas um raspado se você suspeita de uma escabiose, de uma demodiciose, né?
o raspado sempre tem que acontecer numa consulta dermatológica, né? Mas, assim, os outros exames, os testes alérgicos numa fase inicial são totalmente contraindicados, tá? Então, tem até uma frase aí, eu peguei até, eu tenho essa edição do livro do Dennis Scott de 2001, que é a edição um pouco mais antiga, e eu também até tenho a edição mais nova, que é de 2013, tanto que a última edição foi em 2013, né? E no 2013 também tem essa mesma frase, né? Só que o 2013 eu tenho ele só aliás, o 2001 também é em inglês, é uma versão só em inglês. Né? Então, assim, o que ele coloca lá no livro, e, né, na edição de 2013, ele reproduz a mesma fala, né, a mesma frase. Ó, deve ser enfatizado que os testes laboratoriais nunca devem substituir uma anamnese cautelosa, um meticuloso exame físico e a completa eliminação dos demais diagnósticos. Né? Os testes laboratoriais não devem ser utilizados isoladamente para o diagnóstico de atopia. Né? Então, isso aí sempre tem que ficar claro, eu sempre deixo isso claro para o tutor, né? Isso tanto em cães e mesmo em seres humanos, os médicos, eles têm, né, muito, assim, a parte clínica, né, para chegar numa conclusão diagnóstica, né? E assim, chegou o paciente no consultório coçando, antes de tudo, pense em outras causas que não são alergia, tá? Hoje em dia é muito comum a gente pegar animal alérgico, né, a gente tem uma frequência muito grande de animais alérgicos, mas a gente come bola com outras coisas, tá? Eu já comi bola com pênfigo no passado, com linfoma, que eu fiquei quase 1 mês e meio sem biopsiar, achando que era alérgico, até que um dia me deu uma luz, eu falei, nossa, eu vou fazer uma biópsia. E aí era um linfoma, né? Então, sempre pense que pode não ser, porque aí você vai investigar um pouco mais, né? Então, chegou raspado de pele em todos os animais, sempre, tá? É o exame número 1, é o primeiro exame que eu faço, antes de tudo, né? E eu já olho na hora, por isso que eu gosto de ter 1 hora de consulta. Eu gosto de coletar o exame e ir para o microscópio com o cliente na sala, junto com o cliente. Se eu acho o ácaro, eu gosto de mostrar, falo, vem aqui ver, você quer olhar no microscópio? Eu vou tirar uma foto no celular, vou te mostrar do ácaro, que vê, ó, né? E aí eu mostro para eles, para ilustrar, acho que ilustra muito a consulta isso aí, né? Então, o primeiro exame, tá? Demodiciose é um ácaro, né, o Demodex é um ácaro fácil de encontrar normalmente. O Sarcoptes nem sempre, às vezes dão resultados negativos e tem escabiose, né? Então, de qualquer forma, para mim é praxe, chegou o animal coçando, eu uso algumas, né, algumas coisas ali na prescrição que também pegariam se tivesse um ácaro de sarna, tá? Tanto que eu uso muitos antipulgas que são em comprimido, né? Eles têm, boa parte deles tem ação contra a sarna também, tá? Então, eu evito usar, ainda mais hoje em dia eu uso muito pouco pipeta, né? E até um dos motivos é esse, porque às vezes eu fiz o raspado não apareceu, eu falei, e se for sarna? Eu vou dar ivermectina, sabe? Então, assim, é uma coisa que até eu ainda uso hoje, mas eu uso muito pouco ivermectina, né? A gente quase não usa mais, caiu bastante em desuso. Mas, assim, os antipulgas eu uso, né, aqueles em comprimido que também pegariam. Otacarias, às vezes a gente pega aquela sarna, né, de orelha, e fala assim, isso aqui eu acho que é malacésia. Poxa, faz um parasitótico do ser humano, olha com o otoscópio, se você, né, às vezes você vê o ácaro, o otodex ali dentro, né, você vê aquelas bolinhas branquinhas mexendo, né, ali dentro, mas algumas vezes não. Já aconteceu de eu fazer a otoscopia, não vi nada, vi só cera e mais cera, eu coletei material, pus no microscópio, tinha um monte de ácaros de otodex, né, tinha sarna otodécica. Então sempre faz, né, vê sarna, uma cerinha ali, põe na lâmina, faz um parasitológico daquela cera também, né, interessante. Outra coisa, piodermite, tem casos de piodermites primárias, e coçam, né, malacesiose primária, é pouco, tá, então assim, piodermite e malacesiose normalmente tem relação com ou processo alérgico, ou, né, a piodermite com pênfigo, né, ela pode cursar também, ou doenças endócrinas, né, então normalmente as piodermites e as malacesioses normalmente são secundárias, mas tem quadros primários, então sempre pense como primário também. Se for primário, você vai tratar, vai resolver e não vai voltar mais. Se for aquele paciente que fica tendo recidiva de piodermite, tem coisa por trás ali. Então, pesquise mais, pode ser alergia, pode ser, né, hipotireoidismo, hiperadreno, tem mais coisa ali. Quando começa a ter muita recidiva, tem coisa por trás, tá?
Tem animais que têm hipercrescimento em regiões de dobra. Então, você pega, às vezes, por exemplo, pug, né, com aquele filme melicérico na região de dobra nasal, e você faz ali, tem um monte aí coça aquela região. Aí você faz uma citologia, tem um monte de bactéria. Você usa uma pomada antibacteriana, resolve, passa. E não tem mais, às vezes. Eu sempre peço para esses tutores usarem ou lenço com clorexidine manipulado, algum artifício ali para tirar um pouco dessa sujeirinha que fica nessa dobra. E às vezes isso já resolve, você não precisa dar antialérgico para sempre, o animal não é alérgico, ele tem só um hipercrescimento em áreas, né, áreas de dobras, né. Doença autoimune também pode coçar, foi o que eu falei, então pênfigo foliáceo, ele engana, você pega às vezes um quadro inicial, você acha que é atopia, que é alergia alimentar, e no final é um pênfigo foliáceo, né? Então tem alguns exames que você vai fazer para diferenciar isso daí. Seborreia seca oleosa, que são os termos antigos, hoje a gente usa o termo a gente usa atualmente o termo distúrbio de queratinização também, esses distúrbios de queratinização, essas descamações em pele, coçam também, né? Eu tive um paciente no passado que eu, né, fiquei um tempo achando que ele tinha um processo alérgico, quando eu troquei o shampoo para um shampoo antisseborreico, eu parei tudo a medicação, ele ficou bom, né? Então ele só tinha um distúrbio de queratinização, não tinha mais nada, né? Isso foi lá bem no passado, assim, faz uns, sei lá, uns 15 anos, mais ou menos, né? Então, às vezes, a gente vai aprendendo com o tempo, né, com a repetição dos casos ali, né? Neoplasia, linfoma, né? Falei, até comentei, eu tive um caso meu de um linfoma num bulldog inglês, que eu fiquei quase um mês e pouquinho, achando que era alergia, até que eu resolvi biopsiar e era um linfoma, né? Esse paciente, inclusive, veio a óbito, né, posteriormente, tá? Mas a gente perdeu um tempo, né, achando que era alergia. Então tem que ficar um pouco ligado com isso aí. Aí já é já é caso de biópsia, para você diferenciar. Hemograma, bioquímica, não dá muita alteração, né? Histopatológico, ele só vai falar que é alergia, né, que tem indício de alergia, mas não diferencia DAP, que é dermatite alérgica por causa de pulga ou ectoparasitas, alergia alimentar nem dermatite atópica, né? Aí tá, a gente já descartou outros processos, a gente sabe que o animal é alérgico, né? Agora, qual a alergia que ele tem? DAP, que é alergia à pulga, né, ou ectoparasitas, é alergia alimentar, é dermatite atópica, aí que vai vir o nosso, né, a gente tem algumas diretrizes com relação à idade, que estão até aí no slide, né, então DAP é comum de 3 a 5 anos, é improvável antes dos 6 meses, alergia alimentar é muito comum com menos de 1 ano, então aquele paciente que chega coçando no consultório com 3 meses, é mais provável que ele seja alérgico alimentar, mas eu já peguei vários casos de dermatite atópica que eu fiz a dieta de exclusão, excluí pulga, excluí possibilidade de escabiose, e cheguei ali com 2, 3 meses na frente, descobri que ele era atópico, e começou com 3 meses, eu tive um paciente que desmamou coçando, né, ele chegou na casa do tutor com 40 dias, com muita coceira, né, e no final ele tinha dermatite atópica, depois de alguns meses de investigação, né. Agora, se vocês olharem embaixo, tem, né, tá em negrito isso aí. Essa parte aí, né, para diagnóstico de alergopatias no geral, é a chave do negócio aí. Tem que pensar muito no que está escrito aí, né? É a parte mais importante com relação ao diagnóstico para né, qualquer dermatopatia alérgica, inclusive para dermatite atópica. Aí é a diretriz, é o direcionamento que a gente vai ter que ter para ter um diagnóstico, tá? Então, assim, chegou coçando, você excluiu outras possibilidades de doenças não alérgicas, você fala, agora esse paciente, ele é um paciente alérgico. O que eu vou fazer? Né? Primeira coisa, pergunta para o doutor, você usa antipulgas? Não, ele vai falar, não, doutor, meu cachorro não tem pulga, ele é limpinho, minha casa é limpinha, né? Isso é muito comum, porque pulga, né, o tutor tem aquela aversão a falar, você cogitar que o cachorro dele tem pulga, né? Mas o que eu sempre pergunto de uma forma diferente, falo assim, tá, você tá banhando seu cachorro em casa? Não, eu levo no pet shop uma vez por semana. Tá bom. Você passeia com ele? De vez em quando, a cada 15 dias, eu dou uma voltinha na rua, volto para casa. Aí o que eu falo pro doutor, tá, e se ele for picado nesse passeio, e ele nem vier com a pulga para casa, vamos supor que ele saiu para passear, a pulga picou, inoculou alérgeno, foi embora, você não viu a pulga, ou a pulga picou, ele deu uma mordidinha lá, como quem não quer nada, e engoliu a pulga, você nem viu a pulga, e ela picou, ela já fez o estrago. Então eu sempre deixo muito claro, eu falo pro doutor, olha, você me procurou porque você quer um diagnóstico, você quer um direcionamento para tratar o seu cachorro, então você tem que seguir o que eu tô falando. Então eu bato muito nessa tecla, eu exijo que você dê o antipulgas pro seu cachorro.
né? Eu lembro uma vez que o tutor entrou, o animal dele tinha lesão na região lombosacra, bem típico de alergia, né, de dermatite alérgica aplicada de ectoparasitas, de DAP, de alergia à pulga. Ele entrou e falou assim, olha, eu já passei, sei lá, 8 veterinários, eu lembro que era quase 10 o número, era bastante veterinário. E todo veterinário que eu entrei falou que era alergia à pulga. Se você falar a mesma coisa, eu não vou nem entrar na consulta. Eu falei, então o senhor pode ir embora, porque eu vou dizer a mesma coisa. Eu falei, o senhor passou já em 8, os 8 falaram, o senhor ainda não acredita? O senhor ainda acha que a gente está mentindo para o senhor? Né? Aí eu falei, não, entra aqui. Eu falei, vem aqui, vamos conversar um pouco. Né? Aí peguei, abri livro para ele, mostrei, falei, olha aqui, ó. Eu falei, se é o que a gente está falando, pelo amor de Deus, não seja tão teimoso, tão turrão, né? Aí, enfim, fez todo o controle de pulga e melhorou, né? Só que, lógico, eu tive outro paciente que tinha lesão lombosacra e no final ele era atópico. Mas, enfim, começa sempre pelo antipulgas, né? É o primeiro ponto. Você fez ali 2 meses do antipulgas, por exemplo, eu uso muito aqueles que são de uso mensal ou até, né, tem um aí que eu vou falar lá na frente que ele é para cada 3 meses, né? 2 meses depois que você deu a primeira dose, continua coçando? Então, opa, tem coisa, tem outra coisa aí, tem mais coisa aí. Vai para a dieta hipoalergênica, né, que é a dieta de eliminação. 8 a 12 semanas, 2 a 3 meses. Melhorou na dieta, que seja na última, com quase 3 meses. Nossa, começou a melhorar, de repente tirou a medicação e ficou ótimo. Ele é alérgico alimentar. Persistiu coçando, mesmo em dieta, ele é atópico. Mesmo assim, o atópico fala assim, olha, continua com a dieta, mantém a ração hipoalergênica, mantém a dieta hipoalergênica caseira, AN, alimentação natural, o que você quiser fazer, né? Mantém e mantém o antipulgas, para sempre, não vai parar nunca. Mas ele não tem alergia à pulga, mas você tomar uma picada de pulga vai piorar toda a situação, então mantenha. Né? Então, assim, eu bato muito nessa tecla e eu ponho todas as receitas, eu repito antipulga. Ah, manter uma vez por mês, blá, 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 blá. Toda vez eu coloco, tá? E mesmo assim o pessoal não faz, mas a gente tem que bater nessa tecla, tá? Então, essa parte do slide para diagnóstico é o mais importante de tudo, tá? Isso aqui é a chave de todo diagnóstico de alergia, de dermatopatia alérgica, tá? Nunca esqueçam disso. Você pode, às vezes, num animal mais crônico, que tem, sei lá, 7 anos de evolução, se você quiser ganhar um pouco de tempo, eu faço isso às vezes, eu passo antipulgas e passo a ração hipoalergênica no mesmo momento, tá? Aí, assim, depois de 2 meses, se ele não, né, continuar coçando, bingo, ele tem área de dermatite atópica. Fechei em 2 meses, olha que maravilha, fechei rapidamente. E se ele melhorar? Eu dei antipulgas e dei ração hipoalergênica, nossa, tá zerado. Volta, faz o desafio, volta com a ração anterior e observa. Eu faço isso às vezes, quando aquele tutor que já, sabe, já tá calejado, já tá de saco cheio, já foi em um monte de lugar, ele não aguenta mais, né? Ele não quer ficar 4 meses para ter um diagnóstico. Então eu tento fazer as coisas mais rápidas, mas eu explico para ele que isso é uma adaptação à diretriz básica e que a gente vai ter que fazer, né, algumas investigações depois. Se parar de coçar, eu vou ter que voltar com a ração anterior para diferenciar DAP de alergia alimentar, mas dá para fazer também. Tá? Teste alérgico, eu faço bastante hoje em dia, né? E quando que o teste alérgico entra? Depois, tá em maiúscula, após o estabelecimento do diagnóstico clínico de dermatite atópica. Eu tenho um paciente que chega para mim todo dia no consultório, eu vi que no seu Instagram você faz teste alérgico, vamos fazer hoje? O cachorro nunca usou antipulgas na vida. Eu falo, de jeito nenhum, não vou fazer teste alérgico pro seu cachorro hoje. E outra, eu não posso fazer um teste alérgico num animal que esteja com a pele irritada e inflamada. Então, normalmente ele chega no consultório assim, como que eu vou fazer um teste alérgico? Né? Vai dar reação a tudo, vai dar reação até aquilo que não reagiria. Então, não é o momento de fazer o teste alérgico. Eu bato na tecla do diagnóstico, tá? Existem testes sorológicos via sangue, teste intradérmico, né? Dentre os testes dérmicos, de provocação dérmica, tem o intradérmico, o prick teste e o teste de puntura. Eu uso atualmente o prick teste. Intradérmico eu nunca fiz, porque eu sempre fui meio receoso com a anestesia, então eu sempre fugi do intradérmico. O intradérmico, ele requer anestesia, o prick teste não requer anestesia, então por isso que hoje eu faço o prick teste. Nesse meio tempo, quando o prick teste não era tão desenvolvido, que só tinha intradérmico, eu fazia sorológico, tá? Todos eles vão avaliar a quantidade de imunoglobulina E alérgena específica, né? Não são prova diagnóstica, porque tem paciente atópico que dá negativo, tá? Que não tem uma hiperreatividade com anticorpos IgE, então não é para diagnóstico, ele é para direcionar terapia, né, a imunoterapia,
determinar alguns alérgenos para você evitar, né, a exposição a esses alérgenos. É mais nesse sentido. Eu sempre falo para o cliente, esse teste não é diagnóstico, ele é para direcionar uma imunoterapia ou para a gente, às vezes, evitar alguns alérgenos, alguma exposição. Mas eu sempre, quando o cliente não vai querer fazer imunoterapia, eu tento desencorajar a fazer o teste, tá? Eu penso mais no teste para fazer imunoterapia na sequência, né? Porque você ficar espetando o cachorro, fazendo, né, à toa, eu acho que é sacanagem com o bichinho também, né? De sorológico, o melhor que tem é esse que o Tex aqui no Brasil faz, ele manda para um laboratório na Suíça, que é o RESCA, né? Tanto que a Europa é onde mais se faz teste sorológico, né? São os maiores defensores, né, veterinários defensores de teste né, de eficácia de imunoterapia frente a teste sorológico, tá? Então, e eles fazem bastante. Então, a RESCA é a líder, não é quase, é uma grande empresa aí que faz teste alérgico sorológico, e o Texa no Brasil é quem manda. Eu fiz muito esse teste, eu fiz por muitos anos, esse teste eu fazia, tá? Aqui tem até né, não sei se vai dar para enxergar aí, tem uma paciente, né, minha que fez bastante tempo atrás, em 2014 eu fiz esse teste, né? Na época, eles até, ainda hoje eles fazem, eles até testam saliva de pulga, sendo que deu super, foi o que mais deu alto aí, né? E aí ele tem um padrão de reação para cada, né, para cada alérgeno, e ele coloca isso aí em várias categorias, então, né, acho que até 50 nível 1, que é baixo, aí vai aumentando, né, tanto que ela deu, ó, o mais alto que ela deu aí foram os ácaros, né, alguns ácaros, né, em específico, então, mais para vocês verem como que vem escrito teste, né, aí ele põe ali algumas gramíneas abaixo e fungos, desculpa, e alguns fungos, né. Essa paciente, lembra que ela não fez, ela no final não fez a imunoterapia, ela não procedeu com a imunoterapia, né? Eu tenho uma paciente que até no teste dela não está aqui, mas eu fiz, né, imunoterapia, eu faço, né, ela faz até hoje imunoterapia baseada nesse tipo de teste, né, do Texa mesmo a gente fez, e é uma West, ela está super bem, ela só usa imunoterapia, ela usa já há uns 4 anos, mais ou menos, né, e tá super bem, então, assim, tem bastante, né, tem uma eficácia razoável, né. De teste de provocação cutânea, tem o intradérmico ou PRIC, teste de puntura. Do intradérmico, uma empresa que faz, né, bastante extrato alergênico no Brasil, é uma empresa que chama FDA, até a última vez que eu comprei deles, né, eles são do Rio de Janeiro. Já para PRIC teste ou teste de puntura, né, que é o que eu faço na realidade, eu comprei da FDA, mas também tem uma empresa em São Paulo que chama ALC, eles fazem, se quiserem, depois eu passo a ter contato, quem, né, veterinário que tiver aí, que quiser contato, eu tenho os contatos dessas empresas aí para poder comprar, né, os extratos alergênicos, né. Aqui tem até uma foto de um amigo meu, né, do Rio de Janeiro, o Rafael Rocha, ele faz bastante palestra também, ele gosta bastante de ensinar, assim, né, e ele faz, né, ele fez muito teste intradérmico, eu batia muito papo com ele a respeito disso, tem até foto dele aí que ele me cedeu, tem uns anos atrás, essas fotos aí, né, ele fazia bastante. Você vê que no intradérmico, ele faz uma reação, uma pápula bem, né, grande. O prick test não é tão assim, ele é um pouco mais sucinta, né, é uma pápula um pouquinho mais, né, leve, né, porque aí você coloca na região da derme mesmo, né, o material, né, o alérgeno, e o prick ele vai só na epiderme, ali ele punta, né, a epiderme, ele é mais superficial. Só que esse aqui requer anestesia, o prick não requer anestesia, né, não requer sedação, você faz com o cachorro acordado mesmo. Aqui já prick test, né, então até aqui essa cachorrinha que tá comigo aqui é a minha cachorra, que é a Bela, eu usei ela numa aula prática, no curso que eu fiz, né, de especialização nessa parte de prick test, né, e teste de provocação em pele, e ali você tem a bandeja com vários alérgenos, né, na extrema esquerda, ele vem na realidade nesses frascos, aí você prepara essa bandeja, que é a que está na região central aqui do slide, né, essa bandeja tem como se fossem vários ependorfes, e você pinga alérgeno ali, e você pega esse puntor, que é o que está na direita, e põe, ele encaixa nesse ependorf. Então, a pontinha dele, também essa pontinha que tem uma garrinha, ela suga meia gota de alérgeno. Por que é melhor fazer assim? Você poderia fazer também, o teste da Flea também, você pegar essa própria frasquinho que tem aqui na extrema esquerda, ele é um conta-gotas. Como que os médicos fazem, na realidade? Eles pingam no teu braço uma gota, e vão com uma agulha e fazem né, o prick, fazem a punturinha ali, né? Só que no animal, o que a gente tem que pensar, a gente faz no tórax, então vai vazar alérgeno. Se eu pingar uma gota e ficar apontando, vai vazar alérgeno lá de cima para baixo, e aí vai contaminar todo mundo. Então, para animal, é melhor você usar o puntor, né? Se quiser, também tem o contato de quem eu compro essas, né, todas, bandeja, tudo isso aí eu comprei tudo. Então, assim,
né? E eu uso esse material aí. É melhor porque você pega uma microgota ali na pontinha do puntor, né, e faz a puntura e não escorre nada. E aí você espera 15 minutos e faz a leitura, né, no prick test. E você tem o controle positivo, que é a estamina, o controle negativo, e você vai mensurar o negativo, tudo que der 3 milímetros, né, 0,3 centímetro acima do negativo é positivo, é reação positiva. Então a gente faz as mensurações depois de 15 minutos e aí põe no papel e vê o que deu, né. Aqui tem até um paciente que eu fiz, tem acho que uns 15 dias atrás, é o Iron, ele é um pitbull, né, e, né, até normalmente como que eu faço? Eu faço as punturas, eu marco, né, com uma caneta demográfica, eu faço a puntura, aí eu pego, antes de medir, eu vou com uma lupa, né, de cabeça aqui, e tem até, vocês veem que até ela tem um óculos ali, ela aumenta, né, para eu conseguir ver muito bem a pápula, né, que forma. E aí eu vou e marco com a caneta, porque até eu ler todo mundo, já passou 20 minutos, meia hora, e aí eu já não consigo mais, né, mensurar direito. Então eu gosto de marcar rapidinho, depois de 15 minutos, todos eles, com a caneta eu faço, né, um círculo ao redor, e depois que eu vou fazer a leitura, tá? Então é um teste legal, assim, para fazer, e aí eu, né, esse aqui eu mandei fazer imunoterapia já. Ele deu dermatofagoides farine e dermatofagoides pteroníceos como reação, né? Então eu mandei fazer a imunoterapia para ele, já mandei manipular, não está pronta ainda, mas eu já pedi para manipular. Aqui é um paciente meu bem antigo, né? O Ozzy, aliás, ele já morreu tem muitos anos. Ele morreu diabético, inclusive, por causa do corticoide, né? E o Ozzy, ele, né? Tanto que ele foi meu paciente antes de existir o próprio Apoquel, né? Eu tentei importar o Apoquel para tentar usar nele, mas ele morreu antes disso, né? Ele morreu, acho que uns 2 anos antes de lançar o Apoquel no Brasil. Tinha só fora e eu tentei todo jeito importar, não consegui. E o Ozzy, ele era um caso de dermatite atópica simile ou like, né? O teste dele deu super baixo a reação. Tem o teste dele na sequência aqui, ó. Você viu, ó, 14, 6, 14, tudo baixinho, tudo abaixo de 50, né, na reação. Todos os alérgenos testados, que foram, na época, o Texas fazia 36 alérgenos. Hoje eles fazem só 24, se eu não me engano. Mas tudo deu quase tudo basicamente negativo, tudo abaixo, ó. O mais alto que deu 25, 31 tem um ali, né? Mas assim, super baixas as reações, né? Então e a dona dele falou assim, pô, doutor, então ele não é alérgico, né? Você tá errando o diagnóstico dele. Eu falei, não, ele é alérgico sim, né? Ele só não tem resposta positiva no teste. Muito se discute da eficácia do teste intradérmico ou sorológico. Eficácia não, o prognóstico, né? Então, qual teste é o melhor? Qual teste vai dar um resultado numa imunoterapia mais, né, vai ser mais promissor para a imunoterapia, vai dar, né, uma resposta melhor no animal, né, clinicamente falando, quem que vai ajudar mais? Os trabalhos que a gente tem hoje falam que não tem diferença estatística, os dois, né, se você fizer no mesmo animal, intradérmico e sorológico, dá uma resposta diferente nos dois, né, o resultado, ele é controverso entre um e outro, né, mas quando você tabula os dados para ver a eficácia, ver a porcentagem de eficácia, ela é parecida para os dois, então não tem diferença nenhuma estatística, né? Você tem que avaliar prós e contras, né, de cada técnica de teste, né? Por exemplo, um lulo da Pomerânia que pode ter alopecia topostosa. Eu vou fazer sorológico, eu não vou fazer intradérmico nem prick teste, porque eu vou ter que raspar a pele, e pode, né, raspar o pelo, e pode não crescer mais pelo. Se eu pegar um paciente que é mais bravinho, que eu teria que sedar, mesmo para fazer um prick, né? E só que ele é cardiopata, é idoso, eu vou fazer o sorológico, né? Então depende muito. Antigamente eu fazia mais o sorológico, até por talvez preguiça um pouco, eu não vou ficar perdendo tempo fazendo teste, tem que anestesiar, né? Então eu sempre fui postergando isso. Mas eu acho que com a minha rotina de atendimento, os clientes me viam como dermato, né, mesmo de fato. Eu falei assim, poxa, eu sou um dermato que não faz teste alérgico, que, né, só coleta sangue e manda para o laboratório. Então eu quis melhorar um pouco essa parte minha aí, e ser um alergista de fato, né, mexer mesmo com o alérgeno, manipular o alérgeno, inocular o alérgeno, ver a reação, né, ser um pouco mais investigativo. Então, por isso que eu fui buscar mais isso, né, e hoje eu faço mais esse tipo de teste. Benefício, né, de 50% a 80% dos casos melhoram, né, só que dentre esses que melhoram, tem alguns que têm um benefício bem grande, né, assim, que só a imunoterapia vai segurar. Como eu disse, dessa minha paciente West, que ela, né, ela usa só imunoterapia e fica bem, não toma medicação nenhuma, mas tem animais que não, que a imunoterapia sozinha não faz o efeito desejado, mas ela tem uma eficácia mediana. Então, são animais que a gente vai usar, né, vai ter que combinar com algumas drogas,
né? Mas você vai usar drogas mais, né? Coisas não, né? Não tão fortes, não vai usar corticoide na realidade. Eu tenho um paciente meu que faz imunoterapia e citopoint, que é um imunoterapêutico que, né, é contra, né, é um anticorpo monoclonal contra interleucina 31, né, por exemplo. Então, depende, né, dos casos, ou ele vai ser uma terapia única, ou ele vai ser coadjuvante e vai fazer com que a gente use menos drogas, né, para tratar do animal. Mas também tem que ver o que, ó, por volta de 20 a 25% dos casos não funciona nada, tem eficácia zero. Né? E como você vai descobrir isso? A partir da primeira dose? Não. Você vai começar a fazer imunoterapia, vai tentar tirar a medicação várias vezes e vai avaliar esse animal por 6 meses, 1 ano, até 1 ano e meio algumas vezes, né? Para você falar, olha, não funcionou, esquece. Eu já tive animal que foi funcionar a imunoterapia com um pouco mais de 1 ano de tempo de terapia, né? Então, a gente tem que ser insistente. Assim como eu tive paciente que eu fiz, né, 1 ano e meio e nada aconteceu. Aí eu parei e desisti da imunoterapia. A doença alérgica, ela evolui de uma forma natural, né? A gente sabe que no ser humano é mais ou menos por volta dos 16 a 18 anos de idade que vai ter uma fase de tolerância em que, né, eles vão conseguir responder melhor aos alérgenos e não vão inflamar a pele. Animal, a mesma coisa, né? Só que poucos chegam nessa idade. Então, a gente sabe que 7% dos cães chegam à fase de tolerância. O que a imunoterapia faz? Ela antecipa essa fase, em vez de demorar 16 anos, demora 1 ano, 1 ano e meio, para você conseguir fazer com que o animal responda de uma forma diferente, né, aos alérgenos e inflame menos a pele. Então, a imunoterapia, eu acho que ela é uma terapia promissora e a mais natural possível, vamos dizer assim. Eu gosto bastante. Pra vocês verem que eu abordei bastante coisa da imunoterapia aqui, ainda na fase de diagnóstico, na parte de diagnóstico, né. Na parte de terapêutica, eu vou só citá-la, mas eu já falei boa parte dela aqui. Tratamento, vamos pensar agora em tratamento clínico mesmo, né, em tratamento medicamentoso, em tratamento na pele, em hidratação da pele, né, tem um trabalho, tá, aliás, um grupo de pesquisadores que eles se reúnem a cada 5 anos, né, tem ali o Thierry Olivry, que é né, uma fera na dermatologia mundial, o Douglas Deboer, o Favreau, né, o Ralph Miller, esse Jackson, não lembro qual que é o nome dele, o Tim Nuttall, que é esse Nuttall T, né, e o Pascal Prelot. Eles se reuniam e faziam, na realidade, um apanhado de vários trabalhos no mundo inteiro com relação ao tratamento, né, o tal eles chamam de Task Force, tá até ali, ó. Tem até aqui o trabalho, tá, isso aqui, eu depois disponibilizo, vocês conseguem puxar esse trabalho tem, inclusive, tradução para o português, né, no português brasileiro, eles traduzem, porque a gente, né, não sabe a força que a gente tem no mundo com relação à veterinária. A gente tem uma força gigantesca, só não usa direito, mas temos uma força gigantesca aí. Então, esse trabalho, né, tem em português também. E a cada 5 anos, teoricamente, eles se reúnem, tanto que teve de 2015. Eles fizeram um update, né, nesses guidelines em 2015. Né, eles só falam de tratamento de dermatite atópica. 2020 teria outro, mas veio a pandemia e não saiu ainda. Então, né, acho que deve estar para sair alguma coisa aí diferente aí, que não saiu ano passado, né, mas a gente tem esses trabalhos aí que ajudam bastante no direcionamento. Eles traçam estratégias, né, eles trazem várias estratégias. O que é importante a gente pensar no alérgico? Que a gente tem que tentar reduzir a exposição, né, dele aos alérgenos, né, de alguma forma, com aspiração do ambiente. Aquele paciente que vai para a região de grama e costa muito, evitar passear com ele na grama, né. Lembrar que 80% dos cães atópicos podem ter DAP associado, então isso é um estímulo para o sistema imune, então sempre antipulgas, né, não deixar de fazer antipulgas, manter dieta hipoalergênica ajuda, como eu falei, 30% dos cães mais ou menos têm alergia alimentar junto com a dermatite atópica, né, a gente tem alguns produtos que reforçam a barreira cutânea, né, já mostrei lá atrás que na patogenia é importante, é um fator intrínseco importante, né, a falha de barreira. Controle de infecção é importante, controle de hipercrescimento de malacese de fungo é importante, né, eles liberam superantígenos que vão piorar o processo, né, tem que manter essa pele muito bem hidratada, né, banho é importante, o banho, fala para o tutor, o banho é parte do tratamento, ele não é para embelezar o seu cachorro e deixar o seu cachorro cheiroso, ele faz parte do tratamento, ele é parte importante, né, do tratamento. Lógico, se eu fizer só o banho e não cuidar né, do antialérgico, não vai dar muito certo, mas se eu só der antialérgico e querer que o antialérgico faça tudo sozinho, eu vou ter que usar mais corticoide para conseguir isso, e aí não é legal, tá? Tem que sempre tentar reduzir ao máximo a inflamação, com medicamento tanto tópico como sistêmico, né? A imunoterapia, como eu disse, ela modula, né, ela modifica a resposta imunitária do animal,
e a gente tem que tentar deixar o animal controlado e quase nunca em crise, né? Evitar as crises ao máximo. Pulga é um controle importante. Antigamente tinham as pipetas, que estão aí os nomes, eu pus até as caixinhas, né? Tudo. Eu puxei esse slide de uma palestra muito antiga minha, uma palestra de, sei lá, 2010, não lembro quando que foi, né? Que eu dei uma semana acadêmica aqui na Metodista, em São Bernardo. E eu tenho até hoje a palestra guardada, porque é engraçado porque não tinha nada, né, não existia Apoquel, não existia nada, só existia corticoide, ciclosporina manipulada e de linha humana, né, não tinha mais nada para tratar a atopia. E antipulga só tinha as pipetas, não tinha mais nada. Eu até recomendava a pipeta a cada 15 dias na época, né, e aí a coisa evoluiu, mudou. Hoje, tá, a gente tem as pipetas, né, aliás, os comprimidos, né, que duram 30 dias, os que duram 3 meses, né, eu gosto de todos, na realidade, olha, eu tenho pacientes que eu passo o Credelli, que eu passo o Simparic, que eu passo o NexGard, né, até no certo passado, eu usava bastante o Simparic, hoje eu sou até, tá ali, Starolaner, né, que é o Simparic, mas não tanto, hoje em dia eu abro mais, eu falo assim, olha, Simparic, NexGard ou Credelli, confio nos três, os 3 duram 1 mês, escolha qual, né, qual você acha mais adequado, ou se você já dá algum, mantenha aquele que você dá, né, Bravecto, antigamente eu tinha um pouco de receio por ele durar tanto tempo, hoje em dia eu uso com tranquilidade, né, então assim, além do animal, pensa no ambiente um pouquinho, eu faço mais, hoje em dia eu uso um pouco Butox, né, tá ali Butox e Fligard, nem se o Fligard ainda existe, ele é da Bayer, era um spray antipulgas, para ambiente, né, eu até, né, eu revendo a palestra ontem, coloquei esse slide, eu esqueci de olhar se o Fligard ainda existe, mas o que eu recomendo hoje em dia, o aspirador, né, mesmo, de pó, e a limpeza com maior frequência, né, o aspirador, pensando em pulga, você remove ovo, né, e pupa no ambiente, isso é legal, né, pegar às vezes aquele ambiente que tem piso de madeira, né, passar entre as frestinhas da madeira, se a pessoa tiver madeira, né, piso amadeirado na casa, eu acho que é interessante, né, eu não descuido da parte né, de dieta, né, eu até pus aí no slide, não vou ficar lendo todo o slide, mas, né, só pensando que a gente tem rações com proteínas hidrolisadas, a proteína é o maior problema, o tamanho da proteína é o maior problema na realidade, né, quanto menor a proteína, menor né, você quebrando a proteína, você, né, fracionando essa proteína, você tem menor possibilidade de ter alergia, ou naquelas que não são hidrolisadas, usar proteínas que não vêm nas rações, né, comumente, proteínas que a gente chama de proteínas inéditas, são íntegras, mas são proteínas diferentes da maioria das vezes que o animal consome, né, então tem aí rações hidrolisadas e não hidrolisadas, então tem uma série de, né, de marcas de ração hipoalergênica. Eu sou bastante adepto da alimentação natural também, em alguns casos, né, mas eu acho que depende muito da disponibilidade do tutor. Tem famílias que acho que o perfil é perfil para ração, então eu não sou radical, né, mas a dieta hipoalergênica eu acho que é importante no diagnóstico e para depois manutenção do quadro de dermatite atópica, eu sempre estimulo a manter a ração hipoalergênica. Tratamento tópico. É importante, como eu falei, manter a pele hidratada, banho de 1 até 2 vezes, quando está na crise, 2 vezes por semana, né? Lógico, escolher um shampoo adequado, eu não vou usar um shampoo de peróxido de benzoíla no animal que está em crise, porque eu vou ressecar mais a pele e vai coçar mais. Então, eu tenho que saber escolher o shampoo, né? Alguns shampoos, eles têm como controlar o prurido, a inflamação, né? Eles têm, né, tem shampoos que têm, na realidade, hidrocortisona, então tem uma série de shampoos aí, né, eu uso até pouco esses que tem corticoide, por exemplo, né, eu acabo usando mais aqueles que vão hidratar mais a pele, porque a terapia eu vou fazer, né, de anti-inflamação, né, terapia anti-inflamatória de dentro para fora, normalmente, eu gosto mais, né, particularmente. Corticoides tópicos você pode usar, né, a gente tem, por exemplo, da Virbac, o Cortavance, que é aceponato de hidrocortisona, eu uso bastante, ou para tacrolimus, dá para manipular, ou dá para você comprar pronta, tem pomada de tacrolimus em farmácia humana, né, principalmente a pata, né, para a região interdigital ajuda. Vocês veem, uma série de terapêuticas, né, tópicas que a gente vai ter que abrir mão, vai ter que usar, né, controlar micro-organismos na pele, então tem casos que a gente tem que usar clorexidine com frequência, né, ou antibiótico mesmo, mupirocina, eu passo bastante, que é uma pomada, né, então a gente vai ter que identificar aquele agente ali, por isso que eu faço muita citologia, e aí você vai tratar de forma adequada o micro-organismo que você tem na pele ali, piorando mais o quadro na realidade, né. De shampoo, tem vários, né, a gente tem o da Virbac, o Alermil, ele tem alguns açúcares que impedem a adesão das bactérias na pele, né,
eles até no trabalho deles põem lá que reduzem 25% em 1 hora a coceira nos atópicos. Eu tinha pacientes que dão super bem com a Lermil, tem pacientes que não se dão tão bem, eu gosto, para alguns eu uso mais o Episulf da Virbac, ou eu tenho outros shampoos, sabe, que às vezes em termos de custo, para um tutor um pouco mais carente, você tem o Dermogen, que eu acho que é interessante, não tem um preço tão, né, tem um preço um pouquinho mais adequado para uma família que tenha um poder aquisitivo menor. O Labderm eu tenho usado bastante, o shampoo, o dermocalmante da Ibase. Então, assim, eu pus uma série de coisas aí, né, de produtos, e cada um vai ter a sua, né, a sua prescrição mais direcionada para um ou para outro, né, mas a gente tem no mercado hoje muita coisa boa, muito produto bom. Corta-avanço spray, né, que é hidrocortisona na forma de aceponato, ele absorve pouco, eu uso até com frequência para pacientes que não poderiam usar corticoide, esse aí eu tenho mais segurança com ele. Repositor de ceramidas, tem o Allerderm, Labderm Premium Cover, ou a dermocalmante Ibasa, né, a PPP dermocalmante, que são, né, como pus ali, repositores de ceramidas, eu uso com frequência hoje em dia, tá? E shampoo, né, clorexidine, a gente tem o Hexadene, Clorestem, tem o Micodine, que tem, né, então tem várias marcas, né, assim, a gente tem uma série de marcas. Eu pus algumas marcas para ilustrar a palestra, eu não ganho comissão de nenhuma nem de outra, né, é mais para ilustrar mesmo para vocês, tá? É importante, como eu disse, recuperar a barreira cutânea, então controlar, né, a inflamação, usar esses lipídios, né, que vão repor a parede cutânea, que são repositores de ceramidas, né, vamos ver aqui o que mais. Tem algumas emulsões que, além de terem, né, ceramidas, elas têm fitoesfingosina na formulação, então são interessantes para reparo dessa barreira, para deixar essas camadas, né, a camada córnea mais arranjada, né, a fitoesfingosina, ela arranja melhor a camada córnea. Deixa eu ver o que mais aqui de interessante no slide aqui. Né, você tem que controlar muito bem a inflamação, porque aí, né, com isso você recupera a função de barreira da pele. Uma pele inflamada não vai conseguir se readequar, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Tá, e quando a gente tem, na realidade, a expressão de filagrina diminuída, aumenta mais a abertura do espaço entre uma célula e outra, né? E favorece mais ainda a perda de água e que agentes externos penetrem. Então, né, reforçando aí a necessidade de usar, né, de cuidar dessa barreira cutânea. Né, eu pus aqui para ilustrar os 3 que eu mais uso, né, de repositor de barreira cutânea, de ceramidas, né, o Labderm, que é da Labis, que é uma empresa argentina, o dermocalmante Ibasa, que é brasileiro, e o Allerderm, que é da Virbac. Os 3 eu acho que são bons, eu gosto dos 3, depende do tutor, eu uso um ou outro, né, mas eu tenho segurança de usar os 3, tá? Antistamínico, não vou perder tempo com esse slide, assim, ó, o pessoal usa bastante, mas assim, a eficácia é baixíssima, tá? A resposta, se você pegar aquele Task Force lá atrás que eu mostrei, eles contraindicam usar antistamínico para dermatite atópica, né? Então, assim, hoje em dia tem coisa muito melhor para usar, né? Eu pego até hoje receita de colegas que colocam lá, vários antistamínicos como prescrição. Não, eu acho que é perda de tempo, é forçar a barra para o animal tomar a medicação que não vai funcionar. Então, assim, até tem a dose aí, porque é um slide antigo, eu peguei com as doses para ilustrar e vai ficar com vocês esse slide depois. Mas não uso, tá? Eu não uso de forma nenhuma antistamínico, assim, basicamente zero. Eu tive um caso até recente, mas era um cão muito grande, o dono não tinha condição nenhuma de fazer corticoide, de fazer apoquel, de fazer o ciclosporina, aí eu passei junto com o corticoide para tentar reduzir o corticoide, não deu muito certo, entendeu? E eu até usei acetilizina, mas não teve efeito. E usei o Alergovert C, que é cremastina, que não é eficaz, inclusive. Mas, enfim, tentei também, né, que ele tinha na casa dele, algumas, né, ele comprou, eu falei, vamos usar esse daí, vamos ver se dá certo. Mas não deu certo, tá? Então, nota 0 para antistamínico, eu não uso mesmo. Corticoide, ele é necessário na crise, né? Você sempre começa com uma dose ali, uma vez por dia, por 5 a 10 dias, né? 0,5 a 1 miligrama quilo, depois vai cada 48, cada 72 horas, e vai espaçando, né? Antigamente, que a gente só usava corticoide, a gente ficava acompanhando com exame direto, né? E dava errado muitas vezes. O Deflazacort é um corticoide que eu ainda uso, mas eu uso com muita cautela, que é o Calcorte, só tem geninha humana. Ele é usado naqueles casos em que existe taquifilaxia à prednisona. O que significa isso? É quando a prednisona não funciona. Tem casos que você dá a prednisona, o cachorro não para de coçar. E aí você dá o Deflazacort, normalmente melhora, né? Então, eu tenho alguns casos que eu não consigo com prednisona. São poucos, e aí nesses eu uso o Deflazacort, mas eu uso com um medo tremendo,
tá? Dá mais efeito colateral do que a prednisona. Ciclosporina, ela é uma grande molécula, muito antiga, a gente aqui no Brasil usou muito tempo Sandimum, que é de linha humana, né? Quando o tutor é muito carente, eu tento empurrar o Sandimum mesmo, ainda eu passei há pouco tempo para um paciente que a dona nem para comprar tinha, eu comprei o frasco para ela de Sandimum, no final das contas, né? É aquela coisa, aquela gana de tratar o paciente, né? Chama Beethoven, é um Lhasa, eu doei para ela, falei, eu vou comprar para você o Sandimum, eu vou te dar o Sandimum, a gente vai tentar, e ele tá bem com o Sandimum, ele ficou bem. Mas a gente evita o de linha humana porque o tamanho da molécula é um pouquinho maior, tá? Então, assim, ele é uma molécula que a gente usa com muita frequência. Nos casos crônicos de dermatite atópica, vai melhor do que o Apoquel, né? O Apoquel eu gosto mais para fase mais aguda, mas eu tenho pacientes que, fase crônica, eu fiz ciclosporina que não funcionou e o Apoquel funcionou. Então, né, isso varia também, né? Não é 100% das vezes que é dessa forma, né? E só que a ciclosporina demora um mês para fazer efeito. Então, esse primeiro mês, esses primeiros 20 a 30 dias, tem que usar o corticoide junto, tá? A dose da ciclosporina, 5 mg por quilo, uma vez por dia. Eu tento depois fazer cada 48 horas, depois de quase 2 meses de uso. 25% das vezes dá certo, o resto das vezes dá errado. Isso até a literatura põe essa porcentagem, né? 2 vezes por semana é raríssimo dar certo. Então, o ideal é quase que todo dia, tá? Só que ela pode dar hiperplasia de gengiva em alguns cães. Ela dá hirsutismo. O que é hirsutismo? Cresce muito pelo, mas isso pro ser humano é péssimo. Pessoas que tomam ciclosporina, mulher cresce barba, né? Agora, em cães, é um efeito super desejável. O dono fica feliz. Nossa, ele tá peludo. Ele vivia sem pelo, porque coçava todo peludo. Tem que tosar ele cada 2 meses, né? Cada 1 mês tem que tosar, menos até, né? Então, assim, fica muito denso o pelame, né? Só que pode dar vômito e diarreia. Gato, é sempre legal testar para toxoplasmose, né, e FIV e FeV, porque se tiver FIV e FeLV, se tiver toxoplasmose, pode exacerbar todo o processo e o gato morre. Aqueles gatos que caçam, principalmente, né, que comem passarinho, então assim, eu faço sempre teste de toxo antes para eles, tá? Aqui tem um caso recente, né, o Josh, é um West, de 2 anos e 4 meses, ele está em tratamento atualmente comigo, e deu hiperplasia de gengiva com ciclosporina. Você viu como ficou a gengiva aqui, ó, na mandíbula, né, os incisivos aqui estão quase cobertos, né, pela gengiva, e ele tinha os dentinhos todos aparentes, cresceu muito rápido isso aí. Então, o que eu fiz com ele melhorou, é que eu não consegui tirar foto do depois ainda, que eu não encontrei com ele ainda, né, ele só me comunicou via WhatsApp, mas eu não pedi a foto para ele tirar em casa e me mandar. Mas o Josh, eu comecei a fazer dia sim, dia não, a coceira piorou um pouco, mas está num nível aceitável, e aí o Josh hoje, ele, né, voltou ao normal a gengiva. É só você ou parar ou reduzir o uso, né, para dia sim, dia não, você resolve esse problema, tá? Então, é bem simples de resolver. Aqui, tem casos que só a ciclosporina sozinha não vai funcionar, mas ela vai diminuir um pouco, a gente vai conseguir, às vezes, associar com corticoide em doses baixíssimas, né? Mas hoje em dia eu não faço, isso aqui até é um pedaço de um slide antigo. Hoje em dia, o que eu faço? Nesses casos que uma medicação, ou a ciclosporina, ou a Apoquel não funcionam, eu junto os dois. Eu faço ciclosporina e Apoquel, né? Que eu uso bastante o Ciclavance, que é a ciclosporina da Vivac, né? E o Apoquel. Eu junto os dois e faço, né, os dois ou diariamente, ou cada 48 horas cada um. Então, um dia o outro, tá? Às vezes, isso aí dá certo boa parte das vezes. Ciclosporina manipulada, eficácia bem ruim, tá? Os casos que eu usei não deu muito certo. Pronta, a gente tem o Sandimum que tá ali em cima, né, ó. Ou até o Sigmasporin, mas esse aqui eu nunca usei, eu sempre usei o Sandimum, né, oral. Ou o Ciclavance aqui no Brasil, e fora do Brasil tem o Atópica, que é na Europa e Estados Unidos, que é da Novartis, né, da Elanco atualmente, né? Mas no Brasil a gente tem o Ciclavance. Eu tenho uma boa resposta para o Ciclavance, boa parte dos meus casos eu trato com o Ciclavance e eu gosto bastante dessa molécula, tá? Apoquel, ele é um inibidor de Janus quinase, só que ele é um pouquinho mais restrito na ação, ele vai agir em interleucinas, né? A ciclosporina, ela pega uma parte maior da terapia, né? Eu vi uma palestra de um professor, né, de dermato, uma vez que eu achei bem interessante. Ele fazia um cachorro, né, desenhava um cachorro na lousa, aí ele fazia assim, ó, corticoide, pega tudo, o cachorro inteiro ele resolve, né? Apoquel, ciclosporina, ele já deixa um pedacinho da orelha de fora, um pedacinho da pata, né? E Apoquel idem, mas Apoquel um pouquinho menos. Entendeu? Então ele deixava as patas e as orelhas para fora do desenho, né? Do círculo de ação,
Ele fala assim, olha, a única coisa que pega orelha e pata muito bem é corticoide, o resto a gente tem que dar um jeitinho, né? E é bem isso, né? Mas a gente tem que pensar o quê? Nos prós, né, de usar uma medicação que não é corticoide, tá? Tem bastante paciente que eu uso Apoquel, fase aguda eu acho ele melhor, dose é 0,4, 0,6 miligramas por quilo, nos primeiros 14 dias, 2 vezes por dia, né? Depois uma vez por dia de uso contínuo. A molécula dele é um maleato de oclacitinib, né? Pode dar vômito e diarreia, eu vejo isso acontecer numa proporção menor do que com ciclosporina, tá? Mas aí, manejando a dose, a gente consegue, né, melhorar isso aí para uma droga ou para outra. É segura. Mesmo assim, a gente recomenda monitorar com um hemograma, função renal, hepática, né, de vez em quando. Né? Ele pode abrir precedente para demodiciose, já peguei casos de demodiciose porque eu usava, né, eu tinha que usar a Caradose com muita frequência, aí, né, teve demodiciose também, aí eu tive que, né, até comecei a usar antipulgas por via oral, e aí isso resolveu, né. Neoplasia é um ponto que é importante, o pessoal normalmente fala, né, que é Apoquel dá câncer, Apoquel dá câncer, né, tem um trabalho do ano passado que prova que, por enquanto, o trabalho fala que não, que no Apoquel o que causa câncer né, é a idade avançada, não é o Apoquel, tá? Tem até esse trabalho aqui, né, eu pus aqui, depois vocês dão uma procurada nessa revista, aqui na JAVMA, do ano passado, setembro do ano passado, esse trabalho. Ele pegou cães idosos que usaram Apoquel alguma vez na vida e que nunca usaram Apoquel, e ele viu a porcentagem de tumor nesses dois grupos, ela era bem parecida, né? Então, o Apoquel não aumenta as chances de ter tumor, né? Então, é o que a gente sabe hoje, né? Com esse trabalho, eu mostro, tudo que vem falar do que dá câncer Apoquel, eu ponho esse trabalho na tela, faço esse trabalho aqui, ó, 660 cães foram, né, entraram nesse trabalho, metade usava Apoquel, metade nunca usou, e a porcentagem de tumor era parecida. Então, eu acho que o Apoquel não causa, né, por enquanto, né, a gente tem segurança de usá-lo. Pode ser que um dia descubra que não, né, que possa causar algum malefício, mas eu acredito que não. Ele já tem uma droga de um tempo de uso muito grande, né. Cytopoint, eu uso bastante, né, nos meus casos. Ele é um imunoterapêutico, ele é um anticorpo monoclonal contra a interleucina, tô acabando já a palestra, tá, está no finalzinho aqui já. Contra a interleucina 31, né, é o único, né, anticorpo monoclonal veterinário, né, é o Loc-Vetmab, a fórmula dele, e ele tem frascos de 10 miligramas, de 20, 30 ou 40, cada um tem 1 ml, né, e é dose dependente dessa miligramagem, e a partir de 18,1, se eu não me engano, você tem que começar a fazer mais de um frasco, a partir de 18,2 quilos, você pega o de 40 mais um de 10, e vai compondo, né, você pega um Golden, eu tenho um paciente, um pastor alemão, que eu faço, são acho que 90 miligramas, 2 de 40, não, 110 miligramas, 2 frascos de 40 e um de 30 miligramas. Fica caro, tá? Fica bem caro. E no máximo cada 60 dias. Então, de 30 a 60 dias você tem que reaplicar, porque ele é consumido esse anticorpo, tá? Aqui tem até a tabela com as doses dele, tá vendo? A combinação de frascos, os frasquinhos e né? Aqui até essa foto que tá do lado aqui foi quando eu comprei a primeira leva de Cytopoint na clínica. Aí eu tirei uma foto, pus no Instagram que eu tinha, né, o Cytopoint. Ele sozinho, como monoterapia, os casos crônicos ele não resolve, né, no começo eu tive assim eu falei, eu vou tratar todo mundo com Cytopoint, né, é a droga do futuro. Não é, ele ajuda bastante, ele é parte do nosso arsenal, né, mas ele sozinho, né, tem casos que ele segura muito bem, eu tenho pacientes que, né, eu tenho uma paciente que eu aplico cada 5 meses uma dose, eu não faço mais, só banho e Cytopoint, ficou ótima, mas eu tive pacientes que usaram 3, 4, 5 doses e sozinho não funcionou. Eu tenho pacientes que eu faço junto com imunoterapia, eu tenho pacientes que eu faço junto com Ciclavance, minha cachorra toma Ciclavance e Cytopoint, né, Ciclavance cada 48 horas, em alguns momentos do ano, em alguns momentos que a coisa começa a querer apertar todo dia, e Cytopoint cada 60 dias, né, então ele compõe terapia, né, é uma droga importantíssima, né, uma arma a mais que a gente tem hoje. Aqui vários atópicos, até esses aqui são todos que usavam Cytopoint, alguns usam até hoje, né, então são vários pacientes aí, na época que eu fiz uma outra palestra que eu estava usando com mais frequência do que hoje, né, logo quando lançou, então eu tive pacientes que deram super certo, e até hoje eu estimulo o uso, né, porque aquele que der certo, né, com o Cytopoint, ele é bem seguro para uso crônico, né, para uso contínuo, porque ele é anticorpo canino, né, ele tem uma parte murina só, e o resto, né, 90% é canino, então ele é, né,
já tive relatos de colegas que tiveram reação com o uso dele, mas eu nunca tive problema de reação. Eu tenho, que já usei mais de 300 cães que eu já usei Cytopoint, né, e desses, mais de 100 ainda usam até hoje, né, então, é uma droga que ajuda bastante também, né, é imunoterapêutico aí que ajuda bastante no tratamento. Vacina, né, recoloco aqui, mas vou falar de uma forma mais rápida, né, imunoterapia, eu acho que é a terapia do futuro, só tomar cuidado com infecções bacterianas e fúngicas na pele, que podem ocorrer em algum momento, mas hoje em dia eu componho muito shampoo à base de clorexidina, não tem problema de muita infecção nos pacientes que controla bem, né, que tem um bom controle. Aqui tem uma paciente até atópica, ó, e tinha malacesiose, olha como estava isso aqui, nessa região, né, perianal aqui, horrenda, né, e depois, né, com a malacésia já tratadinha aqui, lógico, ela também usa antialérgico, essa cachorrinha aqui, né, aqui o OSI, um antes e depois, só que o OSI, o depois sempre era com corticoide, né, infelizmente, né, na época que ele morreu, nem a Apoquel ainda existia no Brasil, né, então a gente teve muita dificuldade de tratar o OSI, é um paciente que eu lembro até hoje, porque é um paciente que deu muito trabalho, e eu, né, fiquei muito triste, né, quando a gente perdeu ele, né, perdemos ele com um tumor hepático e já diabético, né, internando sempre por causa da diabetes, foi bem triste, assim, a história dele foi complicada, foi um caso insólito, não deu para resolver, né, infelizmente não tinha muita arma naquela época, né. De gato é bem rapidinho, tá, é só um apanhado geral aqui, bem rápido, juro, prometo para vocês. Gato tem uma atopia também, eles também têm dermatite atópica, só que é um quadro um pouco diferente dos cães. Em gatos não se evidencia defeito de barreira cutânea, né? Eles têm mais uma resposta exagerada, a IgE e IgG também, né? Tanto que literatura você não encontra às vezes como atopia felina, você encontra como não alergia à pulga, não alergia alimentar. Dermatite, não alergia à pulga, né? Que é o feline, non flea, no food, hypersensitive dermatitis, né? Então, assim, é uma dermatite, né? De hipersensibilização, não a pulga e não a alimento, X, né, porque a dermatite atópica né, clássica entende-se que tem também a defeito de barreira cutânea, né, então a gente não consegue dar uma nomenclatura muito perfeita para gato ainda hoje é uma confusão na nomenclatura, né. Enfim, para gatos, em tratamento, gato já tem uma eficácia um pouquinho melhor com antistamínico, tá? Mas, mesmo assim, hoje que a gente tem drogas melhores, antigamente, eu acho que eu aceitava antistamínico como opção, porque não tinha outra opção, né? Era isso ou corticoide. Mas hoje, o que eu falo, eu tenho né, alguns gatos atópicos que eu trato com ciclosporina, boa parte deles, tá? A ciclosporina, no Brasil, ela vem escrito na caixa que é só para cães, mas fora do Brasil, está escrito na caixa que é para gato. Então, isso eu sempre pego o tutor e falo assim, olha, a nossa caixinha vem escrito cães, né? Só que se eu pego a caixinha de Portugal, é cão e gato, e a droga que tem dentro é a mesma. Então, pode usar em gato. E eu uso com segurança, não tem problema de usar, não, tá? Só faço teste de tóxico, FIV e FeLV antes, se possível, mas eu sempre forço a barra para fazer, né? Eu tive um paciente, na realidade, recente, que a dona, né? Ela falou, ou eu dou a medicação ou eu faço o teste, eu não tenho dinheiro para as duas coisas. Né? Então, me dificultou um pouco, eu fiz um termo para ela assinar, que ela estava ciente de que tinha que fazer o teste e não ia fazer, e aí, bora fazer a ciclosporina, tá? Dose para gato, ela sempre tende a ser um pouquinho maior, por volta de 7 miligramas quilo, tá? Para cão é 5. Apoquel, pode usar em gato? Pode, mas não tem, né, não tem, em nenhuma parte do mundo está escrito na bula que pode, mas tem um trabalho, né, de uma revista só de gatos que coloca, inclusive, dose. Fizeram em alguns gatos, eles têm, né? Eu tenho alguns que eu já usei, mas todos eles, quando saiu o Ciclavance, eu mudei para o Ciclavance. Os que estavam em tratamento, em acompanhamento, eu tentei mudar, né? Por quê? Vai que dá errado em algum momento, eu tomo um processo. Então, eu resolvi mudar. Mas, enfim, é seguro. Tem pacientes que eu usei por bastante tempo, a Apoquel, só que a dose é 1 miligrama quilo, tá? E funciona bem, né? Controla bem a coceira, ajuda bastante, né? Gato para imunoterapia já não funciona muito bem, tá? O teste deles é bem controverso, o resultado, e os resultados né, quando a gente introduz imunoterapia, é muito ruim, né? Não tem uma boa resposta. Eu não estimulo a fazer nem teste alérgico e nem fazer imunoterapia, tá? Para gato. Eu tive alguns pacientes lá no passado que faziam teste sorológico do RESCA, insistiram para eu fazer, mas assim, eu nem fiz a imunoterapia depois, porque eu tinha medo de fazer injetável, né, e via oral para gato, imunoterapia oral, né, gato precisa dar remédio na boca, é difícil, e fazer injetável vai que, né, desce um tumor no gato fazendo
da aplicação, né, de imunoterápico na pele. Então, eu não fiz. Aqui tem até um paciente, ó, um antes e depois aí, né, esse aí foi inicialmente com corticoide que ficou assim, né, mas esse paciente eu cheguei a usar no tom, ciclosporina na época, que é um caso mais antigo, eu usei a de linha humana nele. Mas, assim, eu perdi o contato, depois eu não sei, deve ter morrido já, porque faz tempo esse caso, mas ele controlou bem com ciclosporina depois, tá? Aqui é o penúltimo slide, Então, assim, dermatite atópica, cada caso é um caso, não tem receita única, não tem uma receita, fala assim, como que trata tópico? A droga A, isso e isso, pronto, não é assim que funciona. Né, eu tenho estagiário na clínica, ela fala assim, tá, o que você me recomenda para tratar atopia? Eu falei, depende do caso, tem casos que você vai usar uma droga e não vai funcionar, eu falo assim, eu vou te dar opções, você vai usar uma, às vezes vai dar errado, você vai ter que usar outra, né? Então, cada caso é um caso, o diagnóstico clínico é importante, excluir outras possibilidades, pensar, às vezes, num pênfilo, o que é raro, mas acontece, num linfoma, descartar a escabiose, tudo aquilo que eu falei no começo, né? Avaliar a terapia e custo, tem tutor que pode pagar mais, tem tutor que pode pagar menos, infelizmente. Eu recebo, às vezes, uma vez uma tutora com São Bernardo, ela quis parcelar a consulta em 3 vezes, né? Eu falei, caramba, como eu vou passar uma Apoquel para ela, que é mais caro que a minha consulta? Uma caixa de Apoquel 16, que vai durar para ela 13 dias, porque menos, vai durar acho que 7 dias, é R$400. Ela quis parcelar a consulta 3 vezes. E ela falou para mim, não tenho dinheiro para tratar meu cachorro. Eu falei, poxa vida, o que eu vou fazer aqui? Né? Então, às vezes tem esses empecilhos, tá? E muita persistência para tratar. É difícil tratar, em alguns casos, e tem casos que são super fáceis, né? Mas que nem eu, que atendo dermato mesmo, né? Então, já, na minha mão já cai aquele caso que já passou em um monte de veterinário e ninguém conseguiu tratar. Então, eu tenho uma dificuldade maior no tratamento desses pacientes, tá? Aí tem meu contato aqui, tem e-mail, tem site, tem meu WhatsApp, podem anotar aí, quiser mandar mensagem depois, né? Eu tenho o Instagram, meu Instagram é esse Vet Dermatologia, o meu Facebook, eu tenho um pessoal que é Marcelo Medeiros, e tenho o profissional que é o Vet Dermatologia também, qualquer dúvida que tiver, mas pode mandar no WhatsApp, acho que é mais fácil, né, hoje em dia, tá? Mas é isso, desculpem, né, o avançar aí, eu comecei antes das 8, né, então foi quase 1h30, né, de palestra. Eu tinha feito, né, antes algumas vezes, eu consegui deixar ela com 1 hora, mas assim, era falando mais rápido, e eu não acho que é legal, às vezes que a gente tem que, às vezes, né, reforçar alguns pontos aí. Mas é isso, né, prazer em estar com vocês aqui, né, hoje à noite aí, conversando, né, eu estou desde as 8 da manhã trabalhando, saí da última clínica que eu atendi 6h30 quase, né? Vim correndo para chegar aqui para conseguir falar, né? Espero que eu tenha atendido as expectativas de todo mundo aí e estou aberto para dúvidas também, tá? Mas é isso aí. Marcelo, muito obrigada pela sua excelente palestra, viu? Inclusive, em relação ao Apoquel, deixa eu só fazer uma observação. Você pode fazer. Só complementando a questão ali do relação a Apoquel e neoplasias, né? Hoje em dia, inclusive, deve estar para sair já algum artigo, né, que eu soube que está em andamento, da utilização dele no tratamento de linfoma epiteliotrópico. Tá? Então, justamente pela imunomodulação das interleucinas, então... Aí outra coisa, eu uso para autoimune também, tá? Eu tenho uma resposta boa, né, de Apoquel em autoimune. Né? Pelo efeito imunomodulatório, né? Então, sim. Então, acho que vai vir mais indicação de bula para o futuro. Isso. Já tem muito trabalho com autoimune já e com excelentes resultados também. Né? Então, não é só para alergia, né? Vai se descobrindo depois outros usos aí. A gente tem a Luciane para poder fazer uma complementação aí com alguns produtos, né, até para o pessoal poder também conhecer um pouco mais. Tu se incomoda de responder as perguntas no chat, enquanto ela vai apresentando? Pode ser, só vou procurar, deixa eu ver aqui. Acho que você tem que interromper a sua apresentação. Para a apresentação, pronto. Isso. Deixa eu só ver aqui. Onde está o chat, que eu sou um tremendo ignorante né? Eu assisto muita palestra, mas eu fico, às vezes, não acho... Às vezes as coisas. Eu acho que se tu olhar embaixo ali, ó, tu vai ver as nuvenzinhas. Tem aqui as carinhas, né? E aqui chat com todos, né? Acho que tá aqui. Isso. Inclusive tem algumas perguntas que você até já respondeu, né? Se não conseguiu acompanhar direitinho a palestra. Sim. Às vezes a pessoa boia, né? Às vezes tá vendo. Sim, é um assunto, né? É um assunto bem, né?
complicado em alguns pontos, Enfim, né? mas se de repente a pessoa conseguiu acompanhar, ela viu ali que muitas perguntas você já havia respondido. E aí depois, né, se houver mais ainda alguma dúvida ao final aqui da explanação da Lu, a gente dá uma sequência ali, né, e você dá mais atenção. Lu, a gente está vendo, sim, a sua apresentação, tá? Fica à vontade. Oi, pessoal, boa noite. Parabéns, professor, pela palestra. Obrigado ao IFC e as professoras organizadoras aí. Conversei com a Joyce, mas estendo o meu agradecimento para todas as outras professoras pela oportunidade. Vou ser bem breve, para o professor ter tempo aí de responder as questões de vocês. Vou conversar rapidinho sobre a nossa linha dermatológica. Eu faço parte da AgroSul Catarinense, uma empresa de distribuição do mercado PET. A gente distribui aí a parte de Royal Canin, Organact, Behringer. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês o que a gente tem de opções dentro de Royal Canin para poder auxiliar nessa parte aí do tratamento dos problemas de pele. O professor já falou bastante sobre isso, então não vou focar tanto, mas por esses gráficos a gente pode perceber que a dermatopatia é uma doença bastante frequente na rotina de cães e gatos, principalmente de cães. Os cães têm meio a meio, metade da rotina da clínica de dermato é de pacientes com problemas alérgicos ou não. Então, entre os não problemas alérgicos, os 53%, entra fungo, entra sarna, né, que entra aí como, às vezes, um adicional para doença alérgica, mas não é a causa, né, única. E em gatos, a gente tem bastante dermatite alérgica picada de pulgas, e dentro de cada uma dessas eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que a gente tem aí de opções. Os sinais clínicos são bem inespecíficos, pensando em pele, então muitos deles têm prurido, que é o que mais incomoda o tutor. A coceira atrapalha bastante, né? Alguns fazem lesões secundárias a essa coceira. Quando já tem infecções bacterianas, infecções fúngicas secundárias, o prurido vai aumentar muito mais. Outros são só vermelhinhos, alguns têm infecção de ouvido aí, otite recidivante, problemas nas patinhas, enfim. Todos esses sinais inespecíficos, a gente deve focar aí na barreira cutânea. Sempre que um animal tem um problema de pele qualquer, a gente deve trabalhar a barreira cutânea, principalmente aí nos cães. Aqui tem uma fotinho rapidinho aí, só exemplificando, que o professor também falou, onde as células, né, são os tijolinhos, e a parte do cimento seria a parte das ceramidas, colesterol, ácidos graxos. E se a gente consegue fazer um cimento bem passadinho, vamos dizer assim, para comparar ali com uma construção e a gente poder trazer isso para a nossa realidade, não só a microscópica, né? A gente consegue fazer com que esse animal consiga se proteger mais, vamos dizer assim, ter uma defesa contra fungos, bactérias, porque o paciente atópico tem uma falha aqui. E aí a nutrição vai ajudar melhorando aí a resposta inflamatória desses animais, fortalecendo essa pele, funcionando aí dessa barreira cutânea como uma defesa para esses agentes, né, infecciosos, e controlando esses sinais clínicos, tanto a descamação, quanto a coceira, quanto a própria inflamação da pele. Vários nutrientes vão ter funções aí para melhorar essa parte da pele, então, basicamente, aí todas as rações, né, entre a Royal Canin, são rações super premium, vão ter uma proteína de alta digestibilidade, ou seja, uma proteína de alto aproveitamento, vão ter EPA-DHA, que é a forma pronta do ômega 3, ômega 6 também, na forma do GLA, principalmente o complexo B, com aminoácidos, zinco também, que todos esses nutrientes vão trabalhar como, né, pela nutrição, auxiliando nessa inflamação, nessa defesa, enfim. Pensando na nutrição como um todo, a gente vai conseguir reparar danos na pele, vai melhorar a barreira cutânea, vai diminuir a perda de água, né? Ele citou ali que eles ressecam com facilidade, vai controlar a inflamação, repor lipídio, que é o cimentinho, e vai auxiliar aí na renovação da pele, das células.
A gente vai ter uma linha dentro da Royal Canin que vai desde a prevenção até o tratamento. Então, a gente tem a linha do animal saudável, a linha Care, que é uma linha de cuidado, e a linha da linha veterinária mesmo, que é a de tratamento. Na linha de animal saudável, sempre que uma raça tem uma predisposição maior a desenvolver problemas de pele, eu exemplifiquei com a ração Shih Tzu, né? Essa ração, ela já vai ser trabalhada para a prevenção. Então, para aquele animal conseguir melhorar já a barreira cutânea desde filhote. Por isso que é importante a gente trabalhar na linha de raça. Não é só uma jogada de marketing, né? É feito um estudo em cima da raça para entender quais são as sensibilidades que essa raça tem e poder com a nutrição auxiliar nisso. Se esse animal ele já não é saudável, ele tem alguma sensibilidade, porém ainda não é doente, a gente indica a linha Care. Na linha Care, é uma linha que vai trabalhar a sensibilidade desse paciente. A gente vai ter a Coach Care. A Coach Care é uma linha específica para pelagem. Então, é para aqueles animais adultos que têm um pelo opaco, quebradiço, uma pelagem ou uma pele ressecada, que não tem tanto brilho, que quer melhorar o aspecto. Essa linha Care, ela sempre vai ter um resultado comprovado, então é uma linha bem estudada. E nesse caso da Coach Care, a gente garante em 28 dias uma pelagem mais brilhante. A Coach Care trabalha também a parte de pigmentação do pelo. Tem alguns aminoácidos, como a tirosina, a fenilalanina, que são aminoácidos que trabalham o pigmento. Para aquele pelo preto não ficar meio marrom, para aquele pelo mais begezinho não ficar meio avermelhado. Então, a gente intensifica aí nessa parte dos aminoácidos também. A Derma Comfort também entra na linha Care, na linha de cuidado, na linha de sensibilidade, e ela vem para tentar melhorar aí esses animais que têm uma tendência a uma pele irritada, até uma coceira. Então, aqueles animais que o tutor vem relatando, que eles se coçam, e quando tu olha, ele não tem, a pele não tem eritema, não é vermelhinha, ou às vezes é um pouco vermelha, mas não tem ferida. Então, de maneira geral, esse animal, ele parece saudável, mas ele tem muita coceira. Com essa ração, a gente coloca tipos de proteína, que é o glúten de trigo em maior quantidade, que vai reduzir esse processo alérgico. Então, vai fazer com que o animal tenha realmente menos coceira. 91% dos tutores estavam satisfeitos já com 2 meses de uso dessa ração. Então, aqui seriam resultados mais focados aí na parte de sensibilidade. Quando a gente pensa em doença, o professor mesmo falou aí da hipoalergênica. Então, a gente tem uma ração que é de proteína hidrolisada de soja. Hidrolisada quer dizer quebrada em pedaços pequenos. Esse animal, ele consegue assimilar melhor esse alimento, exige menos, tem menos resposta inflamatória. Essa ração é só de soja, então não tem nada de proteína animal dentro. A gente indica para hipersensibilidade alimentar e alergia, principalmente, mas tem algumas outras indicações que não dermato. E a gente tem a opção aí da Small Dog para cães de pequeno porte, tem a opção de grande porte acima de 10 quilos, e recentemente lançou a hipoalergênica Moderate Calorie, que é uma hipoalergênica com menos gordura e menos caloria, para aqueles cães que já têm uma tendência a ganhar peso, para aqueles cães que têm uma tendência a aumentar colesterol, triglicerídeos, né, hiperlipidemia. A versão úmida da hipoalergênica é uma versão completa e balanceada, então o animal ele pode comer a versão única, né, a versão úmida exclusivamente, não tem problema nenhum, ela é o mesmo alimento da seca, porém na forma de lata. E aqui eu acabei não colocando no slide, mas a gente tem essa linha para gatos também. Então, gatos atópicos, a gente vai indicar a hipoalergênica. Já cães, quando a atopia está ligada à alergia alimentar, a gente indica a hipoalergênica. Quando não tem alergia alimentar associada à atopia, a gente indica como Royal Canin Skincare. A skincare, ela vem para reduzir o prurido. Então, ela vem para trabalhar a barreira cutânea, também é a base de glúten de trigo, né, como fonte, mas ela não é uma ração hipoalergênica, ela é uma ração que provoca menos alergia, mas ainda não é considerada hipoalergênica porque tem mais de uma fonte de proteína. Essa ração ela vai ser indicada, então, para os casos de atopia, perda de pelo, infecções bacterianas na pele,
DAP, alergia à picada de pulga, otite, porque a gente não pode esquecer que aquele animal que tem uma otite recidivante, o ouvido não deixa de ser um anexo da pele, né? Então, esse animal, ele pode ter só otite como sinal clínico, e ele vai se beneficiar com o uso da skincare. Para alguns animais que têm algum problema na cicatrização, alguma ferida pode indicar também. E aqui, o professor mostrou algumas tabelas, né, de controle da atopia. A skincare teve alguns estudos no CADESE, ali na tabela que ele mostrou, que era aquele monte de situações que o proprietário tinha que responder, e a gente teve uma redução significativa no score de prurido naquela tabela, nos cães atópicos, reforçando aí o benefício da skincare. É bem importante, e ele fixou também, então não vou dar tanto ênfase nisso, mas é bem importante ter um controle integrado de pulgas, tem que impedir que essas pulgas piquem, não necessariamente só na DAP, mas um paciente que tem uma atopia, que já tem aí um problema de pele, ele tem uma tendência maior a ter DAP associada, e qualquer pulga que pique, né, eu gosto de brincar que quem é alérgico a mosquito não enxerga o mosquito, então só vê coçando, aqui é a mesma situação, não necessariamente que o tutor tenha que ver a pulga. E a gente tem aí a linha do Frontline, que é uma linha de spray, tem a partir de 2 dias de vida a opção, tem a opção da pipeta, e tem o NexGard, que é um comprimido oral, palatável, que é uma brincadeira, né, da antipulgas brincando aí com o paciente. E o NexGard, ele pega pulga, carrapato, sarna, pega estrabula e bicheira. Então, a gente tem várias opções. Na semana que vem, quem tiver interesse, eu convido vocês a participar do evento do lançamento do NexGard Spectra. Vou dar um spoiler aqui, que é um NexGard com vermífugo, então vai ter mais uma opção aí no mercado para ser um produto para administrar e pronto. Tentei ser um pouquinho mais breve aí, e a minha ideia é passar um pouquinho do que tem de produtos. Fico também aberta a dúvidas caso vocês tiverem, e a ideia é não deixar que a coceira tire a qualidade de vida dos nossos pets. Obrigada. Obrigada, Luciane. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos aí. Eu quero agradecer demais, Marcela, aproveitar ainda algumas pessoas que ainda estão aí, que estão presentes e que prestigiaram a sua palestra, o Hugo, a Ana Daniela, a Maria Júlia, o pessoal que estudou com a gente, né? Isso que eu ia falar até no final, agradecer a todos eles aqui, né, que são os nossos amigos aí, né, que prestigiam, né? Sim. Queria pedir desculpa aí por você ter que responder no chat as questões, tranquilo, mas sei que está cansado desde 8 horas aí trabalhando, mas só para isso. A gente não se alongar demais, né? Falar que gostei muito, né, dessa experiência. Às vezes a gente fica no meio acadêmico e fica longe de toda essa rotina e tudo que o médico veterinário, assim, os médicos veterinários que sabem palestrar, né, tipo você, e que, nossa, complementam demais o aprendizado e a formação dos alunos. Então, pode ter certeza que você fez a diferença aqui nessa noite, tá bom? Obrigado. Agradeço demais mesmo pela amizade, né, pela confiança e pela parceria, tá bom? Legal. Uma ótima noite a todos. Me despeço aí dos meus amigos e a gente vai enviar o certificado para quem fez a inscrição lá, né, pelo site do Evan. Não vão esquecer lá da inscrição. Só uma coisa aqui, ó. Tem perguntas que eu não respondi, mas podem, se quiser mandar, porque eu vinha respondendo na sequência, mas faltaram algumas perguntas. Mas quem quiser mandar, né, quem não teve a pergunta respondida, quiser mandar pelo WhatsApp, né, de qualquer forma, aí pode mandar que eu vou respondendo também, tá? Perfeito, eu agradeço demais. Tá legal. Eu também gostaria de agradecer a presença do Marcelo, né, pela excelente palestra. Mais uma vez, parabéns, muito obrigada. Gostei bastante, apesar de não ser minha área de atuação, tá? Não trabalho com dermato. Desculpa, eu não faço questão de não gosta muito, né?
Não. Dermato é ou ama ou odeia, não tem meio termo. Meu negócio é a medicina interna mesmo. Legal, e a legal. Luciane, né, pela possibilidade de estar aqui, porque justamente, né, como a Soraya colocou aí, a questão do mundo muito acadêmico, o entendimento também do que hoje a gente tem de produtos no mercado, né, para os alunos de graduação, aqueles que de repente estão quase se formando, acho que também é válido e tende a contribuir. Então, muito obrigada aí a vocês pela participação. Legal. E aos convidados, que hoje a casa estava cheia, né, Soraya? Hoje a gente pode dizer que a casa estava cheia. Legal, legal. Muito legal, obrigada. Ó, tá vendo, Marcelo? Tem muita gente que gosta de dermato, não é só Tá eu. vendo? Mas tem, assim, o que eu sempre falo, né? Eu não vejo colegas que gostam como concorrentes de forma nenhuma. Tem muito campo, né? E tem espaço para todo mundo, né? É uma especialidade que, dependendo da área do país, aqui mesmo na minha área, na região do ABC, tem poucos, né? A gente tem deficiência de profissionais nessa área, né? Acho que em todas. Sim, todas, né? Mas Então, quando a gente vem para o interior... o assim, sol tá lá no céu e brilha para todo mundo, né? Então, isso aí, verdade. São colegas, não são concorrentes, né? Isso um aí. ajuda o outro. Isso aí. Muito legal. Muito obrigada. E que bom que você pôde estar aqui conosco. Legal. Até mais. Até mais, pessoal. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada.